Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou o João Alcim e choveu o dia inteiro em Campo Grande hoje. Eu sou Alan Cruz, vulgo Catuplay, e eu tô sofrendo de novo com a podóloga. E para completar a nossa bancada, que você já ouviu aí... Eu sou o Liguenger e é um prazer estar aqui, cara. Desculpa não ser tão criativo. Não tem problema. Não tem problema. Depois desse caso com a podóloga aí... Por sinal, eu tava... se arrastando por sinal, eu tava vindo de lá na hora que eu falei ali que eu tava chegando em casa. Eu tava saindo, tava vindo de lá. Cheguei a suar hoje, mas enfim. Mas deu tudo certo. Espero, né? Semana que vem eu vou ver se deu certo mesmo ou não. Semana que vem sofre mais um pouquinho. Bom, gente, lembrando que esse episódio do Dragon News Podcast é um oferecimento lá da Geek Shop Oficial. Na Geek Shop Oficial você vai encontrar cartas avulsas, produtos selados e acessórios para guardar sua coleção e se preparar para jogar um campeonato. E você também pode usar o cupom DRAGONEWS5 para ganhar 5% de desconto em todas as suas compras. Dá uma olhadinha lá no site também para você checar se a sua compra é elegível para frete grátis. Então aproveita e acessa lá www.geekshopoficial.com.br. O cupom tá na descrição. É isso aí e vamos para o episódio da semana. Bom, a nossa primeira notícia essa semana tem a ver com, na iminência, né, da segunda coleção do bloco Escarlate e Violeta, que vai ser Evoluções em Paldea, foi revelado o nome da terceira coleção do bloco. Ela vai se chamar Obsidian Flames nos Estados Unidos, ou Chamas de Obsidiana aqui no Brasil. Ela vai ser lançada, na verdade, no Ocidente no dia 11 de agosto, o primeiro dia do Mundial desse ano. Então, obviamente, ela não vai ser válida. E vai colocar pela primeira vez os Pokémon Terastal com tipos diferentes. A gente vai ter já confirmado um Charizard X do tipo Noturno, um Tyranitar X do tipo Elétrico. Além disso, já temos confirmados o Ice-Q X e a Vespiquen X. Os Pokémon Terastal com tipo mudado, eles vão usar as mesmas energias dos tipos normais dele. Então esse Charizard vai ter energia de fogo no custo do seu ataque, mas a fraqueza dele vai representar do tipo que está pintado na carta. Então ele vai usar energia de fogo para atacar, mas vai ter fraqueza do tipo Noturno. Fora isso, a gente também já está confirmado, né? Um Dragonite X Terastal Dragão, um Grident X Terastal Incolor, Revravun X, Melmetal X e Toedscruel X. A coleção está confirmada com mais de 190 cartas, 15 Pokémon X, 6 Pokémon Terastal X, 12 cartas Illustration Rare, além de muitas outras. De cara tem 12 12 Pokémon X Full Art e Supporter, mais 6 cartas Special Illustration Rare, mais de 15 cartas Treinador, e deve aparecer mais alguma energia especial nessa brincadeira aqui. Também foi confirmada a Elite Trainer Box da coleção. Ela vai ter como grande estrela o Charmander, com uma carta Illustration Rare dele sensacional, muito bonitinha dele, forçando a cabeça contra a janela. É isso aí, pessoal. O que vocês acham? Já fizeram o meme desse Charizard, né, lá nos grupos. Já viu, né, do Pyro Shuffle? No Charizard não vi não. Do Charmander, quer dizer, o Charmander, essa arte do Charmander não. Aí. Pô, fizeram o Charmander ali, que ele tá com a cara meio de puto da vida, e tem um PJ na frente. Aí botaram lá embaixo do PJ assim, Pyro Shuffle. Aí atrás, Mi.
Tipo, galera, galera, tipo tipo isso. Só um adendo ou uma correção, tem a arte oficial em português e é Obsidiana em Chamas, e não Chamas de Obsidiana. Verdade. É A Obsidiana em gente ficou numa Chamas. discussão disso no grupo da liga local e sobre o que era pra ser o nome. É Obsidiana em Chamas mesmo? Obsidiana em Chamas. Eu tenho as artes em português também, já saiu oficial. A própria, se eu não me engano, a Copag já divulgou isso também. Acho que foi lá que eu peguei as artes, que eu gravei vídeo falando isso. E uma coisa interessante é que a gente tinha falado sobre manter as energias pro ataque do tipo original do Pokémon, no caso do Charizard, fogo, mas a carta tá Dark com a fraqueza, o tipo Dark, só mudando a fraqueza, que é o que acontece basicamente no videogame, né, no jogo do Escarlate e Violeta, quando você usa um Tera de tipo diferente, ele muda a fraqueza. É mais ou menos isso, né, Li? Eu ia falar que eles foram bem fiéis aos jogos, achei bem interessante isso. Assim, nos jogos tem um ataque que muda conforme o tipo Tera que o Pokémon assume, né, que é o Tera Blast. Eu não sei se eles vão botar alguma mecânica de Tera Blast no TCG, não sei se vai algum Pokémon Terastal vai vir com esse golpe, ou se vai ser, sei lá, uma carta adicional que dá esse golpe ao Pokémon. Seria interessante, porque aí ele poderia usar um ataque do tipo, ou com as energias do tipo dele, mas acho que isso faz mais sentido no videogame do que no TCG, talvez. O que a gente tem de mecânica específica para Pokémon Terastal é que ele tem uma regra Terastal que o Pokémon Terastal não recebe danos de ataque no banco. Então, quando ele tá no banco, se o cara tentar dar um ataque no banco, ele não recebe esse dano. O dano não chega nele. Ele é imune a esse ataque. É a única coisa que acontece. E sobre esse lance desse ataque, eu acho que no Japão chegou a vazar, não sei se o Alcin lembra disso, de umas cartas diferentes, uns itens assim que davam um ataque especial, tipo isso, mas era falso. Uns caras que criaram lá pra um negócio lá, mas era falso. Que tinha algo do tipo, com um ataque especial do Tera, né? Que você acabou de falar. Eu acho que eles não vão dar, não. O que a gente tem no caso, a gente tem o... Como é que é o nome agora? Que a minha memória é pior que memória de velho. Que a gente tem o Vista Power, que é o poder Vistar, que eu não sei se você conhece o quanto você conhece do jogo ainda, né? Mas você só pode usar uma vez no jogo. Você flipa lá o marcador de Vista Power, e aí pode ser uma habilidade ou pode ser um ataque. E aí a gente usa isso aí, que é a única coisa que tem específica, né? Entendi. Mas, por exemplo, esse Charizard Terastal Dark, ele vai receber dano dobrado de, sei lá, lutador, que é a fraqueza de Dark. Mas quando ele aplicar no o caso, dano... vai ser grama. Grama. Vai ser de grama porque o tipo inseto tá dentro do tipo grama no TCG. Então ele vai ter fraqueza ao tipo grama. Tá, beleza. Não, mas eu acho... é verdade. Pode ter resistência, né? Esse negócio das energias do TCG englobar vários tipos dos jogos, às vezes me confunde um pouco, mas eu entendo. Mas, por exemplo, o que eu ia perguntar é, quando ele atacar, ele vai ser... por exemplo, um Pokémon adversário, ele atacou o Pokémon adversário. Esse Pokémon adversário tem fraqueza a fogo. Vai contar a fraqueza... Ele não bate dobrado. Ah, não bate dobrado. Não. Ele vai bater como um Pokémon Dark mesmo. Ele vai bater como um Pokémon Dark. O TCG, a carta, ela sempre é de um tipo só. Ela sempre vai bater com um tipo só e ela sempre vai ter fraqueza a um tipo só. A não ser que tenha alguma coisa na carta que fale diferente, né? Ou então a gente é teve um Volcanion na era XY, numa das últimas coleções XY, que ele, não só o Volcanion, tinha uma coleção que trazia alguns Pokémon que ele era Dual Type, dentro da própria carta. Ele era fogo e água ao mesmo tempo. Sim. Mas a fraqueza dele era água e ele batia tanto na fraqueza de fogo quanto na fraqueza de água. Aqui não, aqui a carta dele vai ser totalmente Dark, a fraqueza a Dark, que hoje no TCG pode ser tanto grama quanto lutador, vai depender do Pokémon, mas no caso do Charizard deve ser grama mesmo, porque ele pode ter resistência a lutador por conta do lado voador, então isso pode acontecer também. E no caso do Charizard, ele deve manter as energias de fogo para atacar, só as energias de fogo mesmo, assim como o Tyranitar. Tyranitar, como ele é Dark, ele deve usar as energias Dark para poder atacar os ataques, ele vai ser elétrico, né, e aí ele vai bater na fraqueza de Pokémon elétrico, no caso são os Pokémon voador que entra no tipo normal. Mas assim, a partir do momento que ele assume o tipo Dark, ele não tem como ter resistência a lutador, né? Porque ele perdeu o tipo voador ou não. Pelo menos em teoria, né? Em teoria. Em teoria, sim. Como a gente não tem, assim... Vazou, né, por aí uma carta, uma imagem de uma carta, supostamente, né? Desse Charizard e tal. Mas a gente não tem a confirmação se ela é real ou não. Mas, a princípio...
né, ele passa a ser tratado como uma carta inteiramente do tipo noturno. Mas eu acho que o Poison, o mudaria. Venenoso, tá dentro de Dark no TCG, não tá? Tá. O Venenoso tá dentro do então noturno. ele poderia isso, ter do resistência, TCG. eventualmente, a lutador. Tá, entendi. Entendi. Entendeu? Então, assim, isso é um ponto ainda a ser descoberto, porque é a primeira vez que tá vindo desse jeito, né? Esses Pokémon Terastal com tipos diferentes, né? Isso ainda não é... Isso é meio novidade ainda. Mas, pelo menos assim, eu gostei da gente ter um Pokémon Terastal de um tipo diferente e ele manter a energia. Então, por exemplo, eventualmente, num baralho de Charizard X, eu poderia usar o Charizard X Terastal Noturno pra mudar a fraqueza do meu deck. Pô, eu tô enfrentando um baralho de água, eu vou fazer o bicho noturno, que agora eu não tomo na fraqueza. Perfeito. Mas eu continuo a mecânica funcionando, porque eu continuo batendo com energias de fogo. Isso talvez vai mudar até algumas cartas, né? Porque geralmente elas interagem com os tipos dela, né? Um exemplo, o apoiador que a gente tem que liga energia de água, a Melanie. Ela liga em Pokémon V, uma energia de água, beleza? Que tipo de energização a gente vai poder, né, ter? Isso provavelmente vai mudar, porque não vai poder mais ser tão focado no tipo, né? Se uma energização só funciona no tipo fogo ou no tipo água, ela vai excluir os Pokémon que vão usar a energia de água, mas são Terastal para outro tipo, entendeu? Entendi. Então a expectativa é trazer uma coisa diferente. E o que eu achei mais legal foi eles terem focado nesses esses dois Pokémon Terastal nessa coleção, fazendo uma referência aos antigos, né? O que eu ia falar o Charizard agora. já teve. O Charizard teve o Gold Star, que era do tipo noturno, e o Tyranitar X, na época da Delta Species, que foi do tipo elétrico e tinha uma mecânica muito absurda, que era do Electromark, que era o ataque dele, né? Que ele colocava um marcador de eletricidade no adversário. Então. E o que isso fazia? Eu não peguei essa época. Você atacava o ataque dele, você colocava um marcador em cima do Pokémon, por 2 energias. Esse Pokémon tá com esse marcador aqui de Shockwave. E aí depois o outro ataque dele, você escolhia um Pokémon que tem um marcador de Shockwave e ele era nocauteado. Nossa! Parece balanceado. Nem um pouco desbalanceado, mas assim... Mas a diferença é que aqui usa as energias do tipo da carta, não usa as energias do tipo do Pokémon. Tipo, Tyranitar aqui... Os Delta Species, eles tinham um lore completamente diferente, né? Na verdade, foi acho que uma tentativa de ir pro lado do Magic, mais ou menos, em que a coleção tinha um lore, né? Tinha toda uma história por trás da coleção. Não era como hoje, que tipo, tem essas cartas aqui, galera, valeu, falou. E eles contavam que teve uma ilha onde os cientistas estavam fazendo experimento com umas ondas lá, e aí começaram a acontecer uns fenômenos estranhos, e os Pokémon que estavam naquela ilha, eles apresentavam características e tipagem diferente do normal. E aí isso nunca aconteceu no anime, nem nada, mas isso foi transportado, né, no lore das cartas para ter esses Pokémon com tipos diferentes. Aí a gente via Typhlosion, que era psíquico, Tyranitar, que era elétrico, Haltis, que era de fogo, né? Tinha umas coisas bem diferentes. O que me deixa animado... Acho que eles já estavam ensaiando, né? O que me deixa animado é que a gente não vai ter apenas um Terastal por coleção. Eu já tava ficando meio chateado com isso, porque tinham revelado só o Charizard. Pelo menos tendo mais de um Terastal de tipo diferente por coleção, já me anima mais em ver coisas diferentes. Se você pensar que em Escarlate e Violeta 1, a gente teve 2 Pokémon Terastal só, foi o Arcanine X e o Gyarados X. Em Evoluções em Paldea vai ter mais alguns, e nessa já vão ser 6, né? Vai ter um total de 21 Pokémon X, e 6 deles vão ser Terastal. Então... tendencialmente, né? Tem bastante coisa por aí. Eu acho que a gente tá chegando... Uma coisa que a gente até falou nos episódios anteriores, né? Que introdução de um bloco novo, eles acabam colocando mecânicas um pouco mais simples para depois começar a complicar. Então, a gente veio primeiro só com Pokémon X, tinha só 2 ali, Terastal, que não jogaram muito. Aí agora vai sair mais, aí agora vem um Terastal de tipo diferente. Ainda tem esperança de que eles vão dar um efeito diferente pro Terastal no futuro, né? Eu acho que não. Vamos acompanhar. Me deixa sonhar. Me deixa sonhar. Skyfield vai vir aí. Bom, podia. A nossa segunda notícia aqui é que mais um recorde foi quebrado pela TPCI. Foram impressas em 2022 9,7 bilhões de cartas. Entre março de 2022 e março de 2023. É o terceiro ano seguido que a TPCI quebra o recorde anual dela.
Entre 2021 e 2022, ela tinha impresso 9,1 bilhões de cartas. Então, muito provavelmente, né, até a Pokébit levanta essa possibilidade, eles devem estar próximos à capacidade máxima de produção deles, porque antes de 2019, né, ali pré-pandemia, a média anual era de 1,5 bilhão a 2 bilhões de cartas. Então, tipo, 5 vezes mais cartas, basicamente, estão sendo impressas pela TPCI. Fora isso, teve a introdução de uma nova língua, né, que foi o chinês simplificado para vender na China continental. Pô, ficou mais fácil agora. Então... Chinês simplificado, pô. Agora eu não perco mais nenhuma. Nada, tranquilo. Simplificou? Antes era só o chinês tradicional. Era difícil pra mim. Se não me engano, o chinês tradicional estavam vendendo em Taiwan só. Agora o simplificado vende na China continental. Mas eles nem estão em escarlate e violeta ainda. Eles estão em sol e lua. Sério? Eles estão bem atrasados. Uhum. Ah, tá igual a gente então, eles né? Igual a gente era, né? É tipo isso. Eles estão bem atrasados. Eles estão lançando tipo um Best of Sol e Lua. Saiu a coleção com as melhores cartas de 2 ou 3 sets, aí dá 2, 3 meses, lança outra coleção com as melhores cartas de mais 2 ou 3 sets, pra tipo, eles passarem pelos formatos, o jogo começar lá até eles chegarem no formato mundial mesmo, né? Formato ocidental, na verdade. Provavelmente eles vão jogar no formato ocidental. Então a gente tá assim... já foram vendidas mais de 52 bilhões de cartas no redor do mundo, em 14 línguas diferentes. Cara, é muita coisa. E dizem que não faz dinheiro, isso de carta vendida... A única que eu queria é uma que não fabrica mais. Qual? Acabaram de me mandar aqui a Vivion russa, né? Não fabrica Sério? mais a Vivion branca. Só saiu na XY1 na Rússia. Você coleciona, né, Li? Então... Eu coleciono... Meu foco hoje é mais Pokémon Shine. Mas eu coleciono algumas coisas. Eu tento não gastar muito dinheiro, mas geralmente eu falho nessa missão. A gente sempre falha nessa missão. Li, o que eu falo sempre aqui, quando tem alguém novo na liguinha... na liguinha local, a pessoa chega assim, poxa, essa carta aqui, mas ela custa R$50? Ah, não, eu nunca pagaria R$50 numa carta. Até você pagar. Aí depois vem tipo, não, mas R$75 eu não pago. Aí você paga. Não, mas beleza, 75 beleza. R$100 eu não pago. Aí você paga. Aí quando você vê, você já tá... É um problema. É aquele negócio. Ensine seu filho a gastar com cartinhas que ele nunca vai ter dinheiro pra gastar. Eu comecei agora realmente a colecionar. O Alcin tem a coleção da Pokédex. Eu tô fazendo a Pokédex também diferente dele, né? Ele tem um jeito de fazer. O meu é só ter umas artes que eu acho legal dos Pokémon, mas seguindo a ordem da Pokédex, um de cada. E eu comecei a fazer agora, eu vou tentar completar da coleção do McDonald's, das 25 cartas. Vou fazer celebrações e Osvaldo Cato, porque tinha que ter o Osvaldinho. Comecei também a organizar ela pra poder fazer. E olha, eu arrumando ideia pra minha vida. E promo de Escarlate e Violeta. As cartas promo, quando lançarem, eu vou tentar colecionar essas promos aí também. É dor de cabeça? É dor de cabeça. A gente só arruma dor de cabeça. Já achei coragem. Aceito doações. É doar e por aí vai. Mas a intenção de perguntar é porque faz muito tempo que você faz coleção, porque a gente comentou, né, que tá atrasado lá acho que em Taiwan, não é? Que tá atrasado? Na China continental. Na China continental, né? A gente aqui... Isso. Demorava, às vezes, 1 ano pra receber uma coleção de Pokémon TCG. Eu lembro dessa época, acho que Cara, era demorado demais. Eu voltei a colecionar no fim da era Black and White, início XY. E ainda era um certo atraso. Hoje já tá tranquilo. Ainda era atrasado em relação aos Estados Unidos, né? Hoje já tá equiparado, a gente já atrasado só em relação ao Japão. Mas eu já colecionei, parei, voltei. E isso aí é uma relação de amor e ódio, viu? Hoje... Quando eu era molecão, eu tinha algumas coisinhas. Essa questão do atraso, ela é um pouquinho diferente, porque assim, em relação ao Japão, eu acho muito difícil que a gente um dia chegue neles. Também porque lá é quase mensal e a gente não deve chegar nesse ponto, porque eles resolveram lançar uma coleção a cada 2 meses, quase, no ano passado, e a gente já foi o caos, né? Então, no Japão a gente não deve chegar. Agora, em relação aos Estados Unidos, a gente, tecnicamente, é para estar alinhado com os Estados Unidos. O que acontece é que, às vezes, dá essas travadas de produção, que é o que deve acontecer em evoluções em Paldeia. Muito provavelmente ela vai ser atrasada em 2 semanas. Muito provavelmente não, já foi confirmado, né? Porque se a galera tá anunciando pré-venda com entrega pro dia 23, é porque vai atrasar. Aqui, por exemplo, na nossa liga local, nem abriram pra fazer pedido ainda. Não confirmaram nem os Então, release. eu devo estar em uns 18 grupos de Pokémon diferentes.
E em alguns deles já apareceu gente anunciando pré-venda e com aquela arte de divulgação que a galera recebe com o preço dos produtos e colocando a data do dia 23. Então, vai atrasar. Eu imagino que vá mesmo. Agora, por exemplo, atrasar 2 semanas é muito melhor do que foi em XY, em que a gente tava sempre uma coleção atrasada, né? Então, lançou Furious Fists, a gente tava recebendo Flash Fire. Eu lembro disso. Então, isso era muito pior, né? Agora, beleza, atrasou 2 semanas e tudo mais, só que ainda dá pra fazer alguma coisa, né? Mudou um pouco os nossos planos, a gente tinha a ideia, né, de fazer o League Cup aqui da Liga já valendo evoluções em Paldea, mas não vai rolar, né? Isso vai lançar só dia 23, tem só esse mês pra fazer a coisa, não vai dar tempo. Mas por exemplo, vai ter o Internacional dos Estados Unidos, né? A gente já vai ter recebido aqui a coleção? Não sei se vai ter recebido, mas vai ser válido. Vai ser válido. Porque aí já começa a atrapalhar um pouco, né? Sim, porque, tipo assim, a gente treina com proxy, né? Sim. Você deve conhecer, a gente treina com proxy, mas o cara, tipo, a gente tem um amigo aqui, o Luiz, aqui da minha cidade. Você conheceu o Luiz, pô? Ele vai jogar o International, ele vai jogar o Nike. E ele tava querendo jogar com deck de Xianpao. Ele falou. Então, pra ele conseguir as cartas, não vai conseguir a tempo em português. Ele vai ter que comprar em inglês se ele quiser jogar de Xianpao. Sim. E aí não vai sair barato, porque em inglês já é um pouquinho mais caro pra gente. E a carta é, tipo, tá com tudo pra ser um dos melhores decks que vão ser lançados. Isso já faz com que o preço dela fique mais caro. Então, pra quem for jogar o Nike, eu acho que vai ficar pesadinho jogar com um baralho novo. Eu acabei de dar uma olhadinha aqui, o Nike vai ser no dia 30 de junho. Então a gente, né, se confirmar essa data do dia 23... então dá tempo. A gente já vai ter recebido. Dá tempo, vai ter uma semana, né? Vai ficar meio apertado pra ele conseguir pegar as cartas e poder viajar. É verdade. Mas assim, pro Ocidente é sempre contando do lançamento americano. Se lançou lá, não lançou aqui, mesmo quando a gente tava atrasado em relação... que eu falei, lançou Furious Fists nos Estados Unidos, a gente recebeu Flash Fire. Quando o Furious Fists ficou legal para torneio nos Estados Unidos, ela era legal no Brasil, apesar de não ter sido lançada aqui. Por isso, na época, a gente via muita carta em inglês circulando no mercado nacional, né? Porque o pessoal tinha que trazer de fora para ter as cartas. Mas assim, o que mais me preocupa nessa notícia, voltando para ela, é essa questão dessa possibilidade deles estarem próximas à capacidade máxima de produção, né? Ano passado a gente noticiou que a TPCI comprou a empresa que fazia a impressão de cartas, ela é parte do grupo agora, e se ela tá chegando próximo à capacidade de produção, eu acho que eles vão ter que começar a pensar em ampliar essa capacidade, porque tá triste. Tá complicado demais mesmo. Não vou comprar isso tudo mesmo. Mas eu quero. Bom, e já que a gente está aqui com o Lee Gengar, vamos falar do leak importante da coleção Pokémon Card 151, que é Gengar. O Gengar, ele foi anunciado, ele vazou, na verdade, com uma arte toda psicodélica do Tomokazu Komiya. Tem toda a família dele, na verdade, né? O Gastly, ele tá aqui basicamente só para evoluir. O Haunter, ele tem 80 de HP, estágio 1, e tem a habilidade Lost Soul Return. Uma vez durante seu turno, quando você joga esta carta da sua mão para evoluir um Pokémon, você pode escolher uma carta de apoiador da pilha de descartes do seu oponente e colocá-la na mão dele. Então você faz com que o seu oponente recupere no apoiador. E por uma energia psíquica, uma incolor, Mutter 30 de dano, seco, sem efeito, fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador, custo para recuar 1. E o Haunter, ele evolui para o Gengar, também psíquico, com 130 de HP, estágio 2, por uma energia psíquica, Poltergeist, olhe a mão do seu oponente, este ataque causa 50 de dano para cada treinador que você encontrar ali. Por uma psíquica e uma incolor, Horror ataque, 110 de dano, coloque 3 contadores de dano nos Pokémon no banco do seu oponente, como desejar, fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador e custo para recuar 0. 0 de custo é bom, mas é o que a galera ia perguntar, né? Pô, pra que o Haunter vai evoluir pra dar uma carta de apoiador ainda na mão do oponente? Pro Gengar bater, pro Gengar aumentar o ataque. Mas foi o que eu falei até no vídeo que eu fiz, eu ainda prefiro jogar de Banette. Estágio 1, eu bato e travo o oponente de usar cartas de item, e ele vai ter que gastar de alguma forma lá, e depois eu bato 60 vezes a quantidade de treinador na mão do oponente. Não é um estágio 2 e tem uma estratégia acho um pouquinho mais consistente. Mas tem seu valor também. Eu só não gostei da arte, sei lá. O Banette, ele bate por treinador ou por item? Treinador. É mais negócio você bater de Banette usando só o Haunter, sem o Gengar, né? Pode ser também. Você faz o Haunter voltar um treinador pra mão do oponente, bate de Banette
locando item. Então você vai enchendo a mão dele. Tem que ter uma carta pra ver a mão do oponente pra fazer essa conta, né? Senão não vai valer a pena. Porque você não descarta. Você só conta, ele revela a mão, você conta e bate. Mas nem precisa, cara. Falar a verdade, nem precisa. Do jeito que eu montei a lista lá, não precisa. Atualiza, bota a Iono no lugar e é isso. Agora, o nome desse ilustrador aí, a quinta série chora. Oli, você coleciona Gengar? Cara, eu tenho uns Gengar guardados, sim. Eu tenho alguns Gengar guardados. Tá desatualizada, eu acho que eu tenho alguns fora do fichário, mas sempre que eu pego uma coleçãozinha com Gengar e eu, sei lá, se eu abrir algum produtinho e vier um Gengar, eu deixo guardado. Não é uma fissura, não. Assim, eu não sou um colecionador fissurado, aquele que, assim, eu preciso ter. Mas quando cai na minha mão, eu guardo, sim. É igual os Shines, né? Eu comprei muito produto de destinos brilhantes. Mas até hoje a coleção não tá fechada de Shine. Então, assim, eu vou com calma. Eu não sou muito na correria de ter logo e completou e acabou, não. Eu vou na calma. A primeira ultra rara que eu tirei em booster foi um Gengar, foi o Mega Gengar. Acho que eu tava falando com o Luiz do Mega Gengar, né? Eu tenho o Mega Gengar Shine da época de XY, porque eu lembro quando ele foi anunciado. E aí ele era uma promo japonesa e eu não fazia a menor ideia se ele ia vir pro ocidente, então eu comprei ela japonesa. E a galera que é mais antiga, não tão antiga, né, mas um pouco mais antiga, vai lembrar que em XY as cartas de Mega Evolução, elas tinham um texto, né? E as cartas ocidentais, o texto era em japonês. E as cartas japonesas, o texto era em inglês. Então eu tenho essa carta japonesa com o texto em inglês, né, do golpe ali, do Mega Gengar. Era como onomatopeias na carta, de cima, assim. Exato, tipo isso. Aí era invertido. Phantom Gate. E aí eu tenho esse Mega Gengar Shine japonês guardado até hoje. Provavelmente foi o primeiro Shine que eu tive e desde lá eu gastei algumas centenas de reais, se não mais nisso. Se der mole, tá valendo um rim isso aí. Ser japonês e Shine e Gengar também. Geralmente essa coleção ela tá vindo para celebrar, né, a primeira geração de Pokémon, 151 iniciais, né? Então, dá um hype absurdo, né? Só a gente vê as nossas notícias hoje, assim, os leaks são basicamente todos da Pokémon Card. E, cara, só carta interessante aqui. Ou uma que veio aqui, passando pra próxima, né? O Gloom. O Gloom, a gente acho que já tinha... Acho que não apareceu o Odyssey ainda, então a gente só tem o Gloom e o Vileplume. O Gloom de grama com 70 de HP, estágio 1. Habilidade. Quando você joga ele da mão para evoluir um dos seus Pokémon, durante o seu turno, você pode olhar as 3 cartas do topo do seu deck e ligar qualquer número de energias básicas que você encontrar ali aos seus Pokémon como desejar. E embaralhe as demais cartas de volta no seu deck. Por 2 incolores, ele tem o ataque Drew, 30 de dano seco, fraqueza ao tipo fogo, custo para recuar 1. E o Gloom evolui para o Vileplume. O Vileplume tem também de grama com 140 de HP, estágio 2, e ele tem a habilidade Full Bloom Energy. É basicamente a mesma habilidade do Gloom, mas em vez de olhar 3 cartas no topo do deck, você olha 8 cartas no topo do deck e liga as energias que você encontrar ali como você quiser em campo. Fraqueza também é um tipo fogo e o custo para recuar é 2. Não é uma combinação assim muito potente pro meta em relação à velocidade que isso exigiria para você fazer. Seriam 2 turnos fazendo o Gloom, fazendo o Vileplume, ou gastar um doce raro, você perderia a habilidade do Gloom. Mas assim, tá naquela lista de habilidades que eu acho interessante. Também acho, principalmente pro GLC, pra galera que gosta de jogar o Gym Leader Challenge, que é um formato, pra quem não conhece, é um formato onde você escolhe uma tipagem do Pokémon, você só pode ter uma carta de cada e só pode ter daquele tipo. Então, se você montar um deck de grama, você só pode ter Pokémon de grama no seu deck, não vai ultra rara. Tem algumas outras regrinhas lá que eu não vou saber dizer pra vocês, porque eu não peguei pra montar nenhum deck, nem estudar direito o formato. Mas é um formato interessante que em breve vai aparecer mais aí, porque até nas streams oficiais da Pokémon, os streamers têm jogado uma partidinha lá e mostrando esse formato. Eles estão querendo fomentar essa parada aí, eu acho positivo. Porque você puxa ali 3 energias. Você pode puxar 3 energias ali se você encontrar. E o formato do GLC pode ter algumas energias ali. Você pode jogar em função de colocar várias energias e acelerar a energia. Eu acho que pro nosso formato padrão talvez não seja tão vantagem, porque a gente vai receber o Forrestress X, que ele tem uma habilidade que você nocauteia ele, força o nocaute nele, você pega 5 energias no seu deck e liga os seus Pokémon de grama da forma que você desejar, 5 energias de grama. Então mesmo você dando nocaute, você garante a energização. E é uma energização um pouco melhor do que você
sabe, você vai ter que dar um jeito de colocar energia no topo do deck pra evoluir e o Gloom funcionar perfeitamente, porque se você depender da energização do Gloom e você evoluir e falhar, ou evoluir o Vileplume e falhar, você já perde um turno. E a gente sabe quanto um turno, a gente fala muito aqui, né? Quanto um turno pode fazer diferença na partida. Porque se você falha um turno, você pode perder o jogo. É muito complicado isso. Mas de qualquer forma, é aquele tipo de habilidade que o Alcin sempre fala. Pega e guarda, porque em algum momento isso pode fazer alguma diferença. Com certeza. Tá na minha listinha. Pode falar. Não, eu ia falar que eu vejo às vezes umas listas de deck e eu fico meio impressionado como a galera roda pouca energia, cara. Dá uma agonia. Tipo, meu Deus do céu. E aí não adianta muita coisa. Se olhar 3 cartas, não tiver nenhuma energia ali, já era. Não vai adiantar muita coisa. Mas eu fico meio agoniado com isso. Acho que eu não ia conseguir jogar assim, não. É porque depende muito da... É uma coisa que... Pode falar. É porque depende muito da estratégia do deck. Tem deck que você não precisa ter muitas energias pra poder atacar. Com uma energia só, você faz o suficiente, você só precisa achar uma energia. E muitas vezes não é tão difícil você achar uma energia. Esse deck do Banette que eu tava comentando aqui, que eu montei, ele bate com uma energia 30 de dano e o seu oponente não pode usar cartas de item. Então eu uso 6 energias só no deck. É uma quantidade pequena de energia. Meu amigo. Mas eu consigo encontrar essas energias, por quê? Porque tem um item, que é o cristal nevoado, que permite eu buscar ou uma energia ou um Pokémon básico. Então, se o item tá na minha mão e eu tenho a energia na mão, e acontece muito de eu ter energia na mão, eu uso o item pra buscar um Pokémon básico. Se eu preciso da energia, eu uso o item pra buscar energia. Então você acaba suprindo a falta de uma coisa com outra. Então acaba ajudando, né? Esse item só funciona pra Pokémon psíquico, então em deck psíquico funciona muito bem pra você ou buscar energia ou buscar o Pokémon. No caso da Banette, funciona bem porque ela usa poucas energias. Mas em deck que usa muitas energias, esse item talvez nem jogue, como a Gardevoir. A Gardevoir, você usa 11 energias ou 12, dependendo da estratégia, mas não tem um cristal. Por quê? Porque a Gardevoir tem uma Kirlia que você descarta uma carta da mão e compra 2 cartas. Então você tem tanta compra no deck, você compra toda hora, que não tem necessidade de você ter um item que busca um Pokémon. Porque em algum momento você vai ou encontrar o Pokémon ou energia nessas compras que você faz. Então dependendo da estratégia, a quantidade de energias, ele não precisa ter uma quantidade tão grande de energias pro que você for fazer ali. Tem deck que precisa, tipo a Gardevoir, ela precisa de muita energia para poder causar um dano muito alto, mas tem deck que não precisa. Você acaba usando pouquíssimas energias pra jogar, principalmente tipo Lost Zone, que usa energias de tipos diferentes. Às vezes joga com 2 elétricas, 3 de água, ou 4 de água e 3 psíquica, ou 4 psíquica e 3 de água. Então depende muito de como ele vai montar ali a estratégia e dos Pokémon que vão atacar. Isso varia muito. Aí você vê como o TCG vai mudando, né? Lá no começo, né? Quando eu comecei, você via baralho com um monte de energia, umas coisas assim, bem diferentes, que hoje você acha até estranho, né? Você vê os starters decks que eles saíam com 15, 20 energias, e hoje, por exemplo, teve um baralho de controle aí que tinha 2 energias entre 60 cartas. Eu já tive um baralho que ele não tinha energia nenhuma. Que isso? Tinha um Pokémon lá que, se você cumprisse determinada condição, ele batia sem energia. Dia de gato. Tinha energia porque você ia... Dia de gato. Você batia sem energia, então não tinha energia no baralho. Então... as coisas vão mudando. E aí tem que só ver onde que encaixa, né? Que tipo de Pokémon pode se beneficiar dessa habilidade do Vileplume. Eu não sei se jogaria com Gloom, se eu não preferir fazer com o Doce Raro. Como eu sempre falo, né? A habilidade é interessante para você ter na sua pasta de jogo, apesar da gente não necessariamente saber onde ele vai jogar de cara. Agora, eles estão dando um foco bem grande em Pokémon estágio 2. A gente viu a Gardevoir X, que já fez uma bagunça. A gente tá vendo os três iniciais de Paldea, né? Quacaval, Skeleturge e a Meowscarada, que vem com um potencial interessante. A gente já tem as cartas do Charizard X que vão sair na Escarlate Violeta 3. A gente já viu o Charizard X, Blastoise X e Venusaur X da Pokémon Card 151. Então eles estão dando um foco bem grande em estágio 2. Pode ser que não jogue agora, mas eventualmente no futuro, isso aqui, né, com um formato um pouco mais lento, por que não? Né? É o que eles querem, né? E é o que a gente gostaria também, porque tá um negócio muito difícil, cara. Se você falha uma paradinha, às vezes não tem volta. Eu não sei se no VGC tem algo tão punitivo assim, né? Se você falhar um turno ou errar alguma coisa assim, se ele é tão punitivo como a gente tá tendo atualmente, porque o formato tá muito acelerado. Você faz as coisas muito rápido e consegue chegar num dano alto muito rápido. Tem algo do tipo, Li? Cara, é difícil comparar, né? O que é punitivo no TCG com o que é punitivo no VGC.
Acho que no VGC seria você missar um golpe que tem uma accuracy decente, mas não 100%, e aí você missa, ou então você, sei lá, levar um crítico. São coisas que mudam o jogo e meio que fogem do seu controle, né? Mas acho que seria mais ou menos por aí, não tem muito... Logicamente, assim, se você fizer um lead errado contra... determinado lead do adversário, acabou o jogo, né? Já aconteceu algumas vezes comigo. Mas aí é mais culpa minha mesmo do que necessariamente do formato ou do jogo que eu tô jogando. Agora, Critical Hit e RNG aí é uma parada que mais foge do nosso controle mesmo. Nossa, já pensou o dia que eles tiverem a brilhante ideia de implantar alguma coisa similar a Critical Hit no TCG? Meu Deus do céu. Faz isso não. Ó, você ataca aí e joga uma moeda. Se você acertar, é hit crítico. Ué, só botar um D20 aí, girou o D20, tirou 20, Critical Hit. Acabou. Tirou um, falha o ataque. Falha o ataque. Nossa. Aquela coisa do Pokémon desviar, né? Que tem nos joguinhos mais novos, quando ele gosta de você e tudo mais. Sim. Bom, seguindo aqui nosso último leak, é uma carta que, cara, eu gostei bastante porque me lembrou lá do começo de Espada e Escudo, que é Coffin e o Weezing. O Coffin, ele tá aqui pra evoluir, basicamente. Ele tem um ataque por 2 incolores, dá 20 de dano e deixa confuso, mas assim, nada muito absurdo. Mas o Weezing, ele é do tipo noturno, tem 110 de HP, estágio 1, e ele tem a habilidade Explode Together. Se esse Pokémon estiver no seu campo ativo e for nocauteado pelo dano de um ataque do seu oponente, joga uma moeda. Se tirar cara, o Pokémon atacante está nocauteado. Por 2 incolores, Spinning Gas, 50 de dano, e este ataque causa 10 de dano a cada um dos Pokémon no banco do seu oponente. Não aplique fraqueza ou resistência a Pokémon no banco. Fraqueza ao tipo lutador, custo para recuar 2. Cara, eu vou muito montar um roguezinho. Era o Cofagrigus que tinha uma habilidade parecida? Não, o Cofagrigus ele devolveu o ataque, né? Se você acertasse. Cofagrigus? Eu acho que é o Cursola de Galar. Não, o Cursola de Galar fazia exatamente a mesma coisa. Era por isso que eu lembrei dele. Eu joguei no online, porque não tava tendo jogo físico. Eu jogava de Grident com o Cursola de Galar. O Grident batia 100, voltava pra mão, e aí eu dava um Cursola de Galar. E o melhor momento disso aqui foi quando eu ataquei 100 de Grident e nocauteei algum bichinho pequeno do meu adversário. Botei o Cursola na frente e ele veio com o Eternatus VMAX. No auge do Eternatus, bateu 270 pra matar o Cursola, errou a moeda e morreu. Eu peguei 3 prêmios e ele pegou 1. É bom, né? Muito bom, cara. É delicioso. Eu amo esse tipo de deck e esse tipo de estratégia que você joga moeda é uma parada absurda que pode acontecer, sabe? Igual aquele do Slowpoke que você jogava 3 moedas, 3 caras você ganhava, dava nocaute, 3 coroa você perdia o jogo, né? Que você era nocauteado, você perdia o jogo. Eu amava. Eu acho que isso aí tá um pouco mais próximo do que o RNG ou o Critical Hit pode fazer no VGC, viu? Isso aí isso aqui... é maluquice. Isso aí é doideira completa. Esse Slowpoke era muito divertido, cara. Eu montei o baralho só pra dar errado. E eu vi perder a partida tomando 3 coroas. A intenção era essa, eu queria ver funcionar. E realmente dava certo. Igual no formato antes de rotacionar, é porque no VGC ele muda a série e aí muda algumas paradas. No Pokémon TCG a gente rotaciona algumas coleções. Antes de rotacionar, teve um torneio que o cara botou uma carta que joga pedra, papel, tesoura só pra poder fazer o efeito na stream e deu certo. Que doideira, cara. Aí ele jogou a carta, o apoiador, aí joga pedra, papel, tesoura. Se você ganhar, você compra 2 cartas a mais. Agora eu não lembro o nome da carta, não. Mas era isso, aí tipo, ó, tá lá na stream, o cara baixou, pedra, papel, tesoura. Doideira. Cara, isso aí foi fantástico. O cara virou um meme automático, né? O melhor de todos foi as cartas jumbo. Você ficou sabendo disso, Li? Eu fiquei sabendo que o cara levou pra algum torneio aí um deck de carta jumbo. Fiquei... Maravilhoso. Não. Mudou a regra do jogo. Agora você tem que respeitar o tamanho da carta. Perfeito. Mudaram o livro de regras pra poder resolver esse tipo de coisa e ninguém mais ter essa ideia. Mas agora não tá proibido carta jumbo? Eles botaram assim, literalmente, não pode carta jumbo? Não, eles limitaram ao tamanho da carta original. Você precisa jogar com cartas no tamanho padrão, necessariamente. Uhum. E pelo que os últimos produtos que apareceram por aí, as cartas jumbo pararam de ser produzidas. O cara estragou quem coleciona carta jumbo. Tipo, não vai ter mais. Pô, que doideira. Porque o deck dele era todo de carta jumbo, né? Não pode não podia mesclar. Então a regra era só fazer isso. Não pode usar carta jumbo. Acabou. Mas é porque assim, é meio jumbo também, mas tem as cartas de ver união. Tá. Jumbo, né? É jumbo, né? E tipo assim, são 4 cartas que você junta e forma um Pokémon só.
E aí, dentro do jogo, é possível tipo, o cara pegar só a Jumbo e colocar no lugar só pra poder, sei lá, deixar mais organizado. Então eles devem ter mexido por conta disso também, pra poder padronizar. Eu já tô vendo o juiz surtando com Meu isso. Meu Deus. Botar o Greninja não, o Mewtwo V-Únio na mesa no deck da Gardevoir. O pessoal brinca aqui na local que toda vez que alguém aparece com o Mewtwo V-Únio é porque pegou a Jumbo e partiu em 4 na tesoura. Se desse certo. Bom, gente, a gente também teve um último evento, né, físico grande, que rolou depois dos regionais de Hartford e Malmo, que a gente comentou na semana passada. Foi o Special Event de Lima, no Peru. Foram 123 jogadores. Infelizmente, a gente só tem o top 8, né? Ele foi vencido pelo Rodrigo Montoya, do Peru, com 1000 Meloetas. Se a gente teve 2 decks de 1000 vencendo Hartford e Malmo, 1000 emendou mais uma vitória em Lima. O top 8 é razoavelmente diversificado. A gente tem 2 1000 Meloeta, né? O Rodrigo campeão e o 4º lugar, com o Miguel Ángel Lopes Bernal. Tem o 1000 daquele padrão com as 4 dupla turbo em 5º lugar, do Damian Fernandes Ross. E fora isso, a gente tem um Luger Keops, do Jonathan Fabrizio, o Cassiraga, de Arceus Giratina, outro Luger Keops, desculpa, a gente tinha visto que eram 2, em 7º lugar, um Arceus do Laludon Umbreon, em 8º, e, como a gente falou várias vezes no último podcast, um Intelion Max com o Urshifu Rapid Strike VMAX, o deck do Nelson, aqui em 6º lugar, cara. Tá crescendo isso aí. Tá. Então a gente teve um top 8 razoavelmente diversificado. Também teve bastante gente foi vencido pelo peruano, mas teve 3 argentinos, 2 mexicanos e um americano no top 8 ainda. Uhum. Nenhum Lost Zone no top, né? Isso que a gente estava vendo, pelo menos não no top 8. E essa lista de 1000, ela tem 2 cartas de diferença da lista que foi campeã em Malmo. A de Hartford eu não vou lembrar agora, mas a de Malmo são 2 cartas diferentes. Em Malmo o cara jogava com uma linha de 4-3 1000 VMAX, aqui ele joga com 3-3, então é menos um 1000 V pra entrar uma Nest Ball, que na outra lista só entrava uma Nest Ball só. E a outra modificação, ele colocou mais uma Forest Seal Stone e tirou um Lost Vacuum. Então aqui... O cara jogava com 2 só, né? Só 2 e 3 Vacuum. O de Malmo. Malmo jogava com 3 Vacuum e 2 Forest Seal. Então a gente troca aqui para 3 Forest Seal Stone para 2 Vacuum. E 4.000 e 1 Nest Ball, uma bola de ninho. Aí aqui a gente muda pra 3.000 e 2 bolas de ninho. São as únicas diferenças da lista de Malmo pra cá. A de Hartford eu não comparei, mas a de Malmo pra cá são essas únicas 2 cartas de diferença. O cara quis garantir mesmo usar o Forest Seals na floresta, né? Pro Lee não ficar tão rendido aí na conversa. O 1000 VMAX, ele desde que foi lançado em Fusion Strike, já tem algumas coleções aí, ele sempre tá nas cabeças como um dos melhores decks. Ele tem uma estratégia fechada ali. O Genesect tem uma habilidade que deixa você comprar cartas vezes a quantidade de Pokémon Fusion Strike em jogo. Você completa. Então você tem até 6 Pokémon em jogo que você pode ter, o ativo mais 5, então você pode comprar até 6 cartas na sua mão se você tiver o campo cheio de Fusion. Então, sei lá, com 2 cartas na sua mão, você quer usar a habilidade do Genesect e tá com o campo cheio, você pode comprar mais 4 cartas e ficar com 6 na mão. É o motor do deck de compra. Você vai comprar carta o tempo inteiro com esse Genesect. E aí na mesa normalmente você coloca ali 2.000, 3 Genesect e uma Meloeta para poder atacar com a Meloeta, que bate 70 vezes a quantidade de energia Fusion Strike em campo. Então você pode ter 4, bate 280 de dano. Tem o Power Tablet, que aumenta 30 de dano no ataque do Pokémon Fusion, então você já adiciona mais dano de ataque ali. E o 1000 VMAX, o grande pulo do gato aí, vamos dizer assim, que o Mew é quase um gatinho, ele tem um ataque que ele copia, por 2 incolores, ele copia os ataques do Pokémon Fusion que estão em jogo. Então você não precisa ter as energias, então ele pode copiar o ataque de Genesect sem ter as energias de metal. Ele só precisa ter 2 incolores. Por isso que na lista, não sei se você chegou a abrir o link aí, abrir a lista, tem 2 energias turbo dupla. Porque só com uma energização dessa, você usa esse ataque. E aí você pode copiar qualquer ataque de Pokémon Fusion que está em jogo. Até do próprio Mew que está no campo. Você não copia do Mew ativo, mas você copia do Mew do banco. Então você pode copiar esse ataque. O Mew tem um ataque que bate 130 e ele atravessa qualquer efeito no Pokémon ativo do oponente. Então se o Pokémon ativo do oponente não toma qualquer dano por qualquer efeito, ele vai tomar. O Mew, esse ataque do Mew, ele atravessa qualquer
qualquer dano ali. E aí, o que a gente tá falando, a Forest Seals Stone é uma ferramenta que, ligada a um Pokémon V, fornece um ataque V-Star Power, ataque especial para aquele Pokémon que não tem esse ataque. Essa habilidade V-Star Power. E aí ele dá uma habilidade que deixa você buscar uma carta que você quiser no seu deck. Então você vai lá no deck, escolhe a carta que você quer e coloca na sua mão. Então ajuda muito a você funcionar ali do turno que você precisa. Tem um estádio, e tem 3 estádios na lista, né? 2 trilha para o Cume e um Lost Sea. A trilha, ela para as habilidades dos Pokémon que tem caixa de regra. O Pokémon V, Pokémon VMAX, Pokémon GX, Pokémon X. Então ele para a habilidade do Genesect. Então se o cara mexeu na sua mão e você ficou com poucas cartas na mão e você precisa fazer compra de carta e essa trilha tá em campo, ela vai te atrapalhar a continuar jogando. Mas a habilidade da ferramenta que eu falei, da floresta, ela deixa você... por ser uma ferramenta, você ainda consegue usar a habilidade. Então você pode usar essa habilidade, você busca lá, tira o estádio de campo, ou usa uma outra carta para tirar o estádio de campo, talvez o Lost Vacuum, que você manda uma carta pra zona perdida e descarta, ou manda um estádio em campo, uma ferramenta em campo pra zona perdida também, aí você tira o estádio e continua fazendo a compra. Então, o que deixa esse deck ser muito forte e deixa ele cada vez mais jogando bem é esse poder de compra e poder de ataque. Você não precisa de muitas energias, você vê que tem 7 energias no deck só, e todas elas são especiais, nenhuma básica. E você precisa de pouco recurso de energia para ele poder atacar. E ele é muito rápido. No segundo turno você já tá causando... No primeiro turno, com uma Meloetta, você já tá causando 210 de dano. E é um dano alto para você atacar vários Pokémon V, vários Pokémon Baby também, que a gente chama, né? Que não é V ou GX. Uhum. Você tem essa estratégia bem rápida ali de jogo. Doideira. E a fraqueza dele é Dark. A gente tá falando do Charizard Dark, na hora eu até ia comentar, acabei não comentando, que o Charizard, tipo, você tá jogando um deck de Charizard que é de fogo, mas você pega um deck de Mew, o Mew tem fraqueza Dark. E aí você evolui o Charizard Dark, puxa as energias de fogo pra ele e bate no Mew dando X2. Você bate na fraqueza de Mew batendo X2. E aí você consegue dar um nocaute nele com pouco recurso. A gente ainda não sabe qual vai ser o ataque do Charizard, né? Tanto que muitas listas usam uma carta do Drapion, que tem uma habilidade que reduz o custo de ataque para cada Pokémon Fusion Strike, Single Strike ou Rapid Strike em jogo do oponente. Então o deck do Mew só tem Fusion Strike, então ele bate de graça, sem energia nenhuma. Você baixa o Drapion, bate e bate na fraqueza. 190 na fraqueza do Mew, X2, dá um nocaute direto. Interessante. Tentando te explicar pelo menos a ideia do deck pra você entender mais ou menos, né? São os melhores decks, assim, se você abriu aí o top do torneio, são os melhores decks que a gente tem hoje aqui, e o que a gente tem de diferente mesmo é o deck do Urshifu com o Inteleon. O Mew tá sempre aparecendo entre os tops do torneio. A Lugia também, ela tem uma habilidade, um V-Star Power, que você pode pegar 2 Pokémon incolor do seu descarte e colocar direto no banco. E aí ele puxa o Archeops, que o Archeops tem uma habilidade que pega 2 energias especiais no seu deck e liga o seu Pokémon a um dos seus Pokémon em jogo. Então você pode ligar 4 energias no turno com 2 Archeops. Então a estratégia do Lugia é essa, você evoluir o Lugia, usar o V-Star Power dele, colocar os Archeops em campo e ligar as energias e atacar. Então você vê que tem 2 Lugias, o Arceus faz algo parecido, o Arceus ele causa 200 de dano, pega 3 energias básicas e liga o seu Pokémon V da forma que desejar. A Giratina bate 280, então você tem essa mesclada ali. O Arceus é a base para muitos decks. Eu gosto muito desse deck aí do Arceus. Eu tava querendo montar esse Arceus com Duraludon. Alci? Eu tô ouvindo. O Arceus Duraludon tá muito forte, né, cara? O Gengar não. Umbreon ajudou bastante o baralho. O Duraludon com o ataque perfurante dele é bastante interessante. Eu acho um deck muito legal. Eu não fui atrás porque eu tenho preferido focar mais nas cartas. Tô com medo da rotação, então não tô querendo comprar carta que pode cair, não. Então... A rotação deve ser só pra janeiro, fevereiro. Eu sei, mas o Umbreon tá caro demais pra poder comprar e ele cair em janeiro. Bom, a minha sorte é que o meu parceiro aqui da cidade tem os Umbreon. Aí tá fácil. Só falta 2 Arceus V-Star e um Arceus pra poder a gente ter aí a linha de, acho que 3, pelo menos isso. Você tava lá em Lima, né? Você foi competir no VGC, né, Ali? Fui. Eu e um brother de São Paulo, a gente foi competir no VGC. Mesmo time? Cara, não. A gente jogou regional com um time bem parecido, uma diferença só de Pokémon. E a gente jogou o Special de Buenos Aires com acho que 2 diferenças, talvez. Ou uma também. Mas aí ele decidiu mudar. Ele decidiu mudar pra Lima enquanto eu mantive o mesmo time.
Ele até foi melhor que eu, mas também não arrumou nada lá não, infelizmente. A gente começou muito bem a nossa run no sábado, mas aí teve a pausa pro almoço, não sei se a gente voltou de barriga cheia, mano, bateu a preguiça, não sei. Eu sei o que é isso. Aí desandou tudo depois do almoço? Desandou tudo, filho, depois do almoço. A pausa pro almoço é a pior coisa que existe. Cara, foi só derrota, assim, foi tipo só derrota mesmo, tá ligado? A gente foi almoçar, eu tava 3-1, ele tava 4-0. Eu terminei 3-3 drop e ele terminou 4-3, cara. Foi tipo literalmente só derrota. Eu peguei um torneio na pandemia, o Limitless K4, que é um qualifier do próprio Limitless que a gente tá aqui, né? Começou a promover torneios online. Foi quando começou os torneios online na pandemia. E eu entrei pra jogar. Blacephalon Baby na época. Uhum. E eu peguei 7-0 antes da pausa. Fiz 7-0 no torneio. Depois da pausa, só caí e não me classifiquei. É uma doideira, cara. Nossa. É uma doideira. Abriu 7-0 e não pegou top. Eu abri 7-0 e não peguei top. Abri 7-0 e tive 5 derrotas seguidas. Foram 12 rodadas. Cara, 12 rodadas. Mas, Deus. Li, você que tava lá em Lima, conta mais como é que foi lá, cara. Como é que foi a estrutura lá? Então, é um SPM, né? É menor do que um regional, mas como é que foi Lima? Como é que foi Buenos Aires? Então, em Buenos Aires a cara era de torneio local. Tipo, foi num lugarzinho assim. Foi no segundo andar de um prédio. Aí você entrava nesse andar, tinha um saguão. Na direita tinha uma sala que era um pouco maior, que era pra galera do TCG. E à esquerda tinha uma sala que era pra galera do VG. Assim, era uma estrutura básica, mas atendia ao requisito, sabe? Não teve muito problema, não. Uhum. Dava pra jogar de boa e tal. Já em Lima, eles tentaram fazer uma parada maior. Porque o Special lá foi dentro de um evento de Pokémon. Acho que um evento não oficial. Mas tipo um evento de anime, sabe? Imagina um evento de anime. Só que lá, o evento de anime, pelo que eu entendi, esses eventos rolam em lugares abertos. Então assim, era dentro de um instituto, mas era na área aberta desse instituto. Porque parece que em Lima não chove, eles não têm medo de chuva e eles fazem evento ao ar livre mesmo. E aí, assim, por um lado é bom o ar livre, né? Porque, sei lá, você tá respirando ar puro, é gostoso. Mas por outro, por exemplo, a gente jogou numa parte que era meio que pedra e terra batida. Então, assim, não era plano, então a cadeira ficava meio bambeando, sabe? Nossa, eu vi as tendas mesmo, hein? Eu vi as fotos, cara, das tendas lá, achei estranho. E aí, por exemplo, tinha tenda, então a galera passava livremente, os juízes até tentavam fazer algum tipo de controle, mas, por exemplo, do lado da entrada do VG tinha um cineminha. Então imagina o telão fazia um estouro do nada, assim, a partir acho que da quarta rodada, começou um estouro no telão, e aí era, às vezes... Eu, por exemplo, assim, quando tô jogando, eu boto fone de ouvido e eu dificilmente perco a concentração, sabe? Eu fico muito focado no meu jogo, então às vezes eu nem reparo no adversário, não reparo o que tá acontecendo do meu lado. Mas até pra mim esse telão foi tipo... Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Eu olhei pro lado, sabe? Quando começou, então teve esse lado positivo e esse lado negativo, porque a estrutura foi legal, eles deram playmatch, eles deram brochezinho, eles fizeram medalha pra campeão, playmatch pra campeão. Então eles tentaram fazer uma parada quase oficial, né? Só que por outro lado, por ser num evento de anime, digamos assim, né? Era um evento de Pokémon, tinha esses contratempos, né? Tinha muita gente, fila pra comer, às vezes os corredores estavam muito cheios, então pra você chegar em determinado local era meio complicado. Mas assim, num geral, foram 2 eventos bem legais. Valeu bastante a experiência, na minha opinião. Que massa. O SPE, ele é um regional sem o aporte financeiro do TPCI, né? Então fica ali a cargo da loja fazer, né? Então, às vezes vai ter essas coisas mesmo, né? Sim. Mas, pô, legal que teve o playmatch. Eu vi a foto do... Nossa, o playmatch é muito filho bonito. do Diego Caciraga. É muito bonito. O playmatch, que ele ganhou a Júnior, né? O playmatch que eles fizeram é muito bonito, né? Eu acho que tem alguns impeditivos que a Pokémon Company bota, né? Quando o torneio não tem o dedo deles, de você não poder usar Pokémon pra divulgar e tal. Então o playmatch não tem Pokémon, mas como a arte deles lá Inca é muito bonita, às vezes tem gente até que confundiu a arte do playmatch como se fosse o Koraidon e o Miraidon em estilo Inca. Não é isso não, mas dá pra confundir. E o playmatch é muito bonito, acho que é um dos mais bonitos que eu já vi dentre oficiais e não oficiais. Vocês do VG ganharam o playmatch também? Agora ou só que você falou... A gente ganhou o playmatch também. Nossa premiação é muito baseada no TCG, porque acho que não tem muito como dar um switch a cada vencedor. Isso aí. Verdade.
Mas agora você falou que eu abri a foto aqui de novo pra ver. Eu tinha realmente achado que era um Coraidon Miraidon, cara. Agora eu tô vendo que não é, não. Não é. Acho que são deuses incas, não vou saber exatamente quais são o nome deles, mas eu acho que eles até botaram desse jeito aí pra meio que simular mesmo. Porque quem passa despercebido dá uma olhada assim, vê a arte inca no meio, e aí de um lado um ser, de outro ser, parece mesmo que é o Coraidon Miraidon num estilo mais inca. Mas independentemente disso, o playmat é muito bonito mesmo. O brochezinho também é legal. O de vocês, competidores, foi igual? Então, esse de campeão? Não, eles também fizeram um playmat diferente, igual eles fazem nos oficiais, né? Eles tinha o de Champion, tinha o de top 8. Eu só não vi se tinha de top 4. Mas top 8 Champion tinha, e tinha de competidor. Acho que tinha até de staff, cara. Se eu não me engano. Acho que tinha até o de de staff. competidor vinha competidor? Vinha. Ou vinha nada? Vinha competidor. Se você entrar no meu Twitter, legal. aí você vai conseguir ver que eu postei hoje, se eu não me engano. Ele vinha com aquele competidor escrito em inglês no cantinho esquerdo inferior. Mas muito bonito, sim. Um playmat muito bonito. Você só tinha que pagar um pouco a mais. A taxa de inscrição, se eu não me engano, era $10 ou $12, e aí você tinha que pagar acho que $20 pra ter acesso a isso. Mas na hora eu paguei e eu nem sabia o que eu ia ganhar, e depois que eu vi o playmat eu achei, tipo, que valeu muito a pena. Valeu o playmat é muito bonito, assim, como recordação, né, de um evento como esse. Sabe Deus, ou se eu vou voltar um dia pra jogar Pokémon em Lima, né? Eu já tenho essa recordação e eu achei ele realmente bem maravilhoso. Agora eu tô reparando na arte que eu não tinha reparado não, mais mesmo. Não, eles capricharam muito. Eles capricharam absurdamente, sim. Então, assim, por um lado, a organização do evento de Lima, eles tiveram esse capricho, né, de fazer esses brindes simulando uma coisa oficial. E, pô, eu dou muito mérito pra eles por isso. Por outro, o local não foi o melhor, na minha opinião, sabe? Eu acho que o ideal é num lugar fechado, com piso, tudo bonitinho. Por outro lado, em Buenos Aires, o local era ótimo, mas não tinha brinde nenhum. A não ser se você fizesse top cut, fosse campeão, aí você ganhava aqueles boosters de liga, né? Que é aquele pacote de série 1, série 2, que a gente não tem também. Eu ganhei 2 porque eu fui top 8 e campeão do PC. E abri, sei que vocês não gostam que abre porque depois valoriza muito, revende, mas eu abri mesmo. E é isso. Eu abro tudo. Eu abri. Se alguém quiser agora, eu vendo também as cartas. Eu vou guardar só uma que eu peguei uma... Eu esqueci qual foi. Foi uma treinadora do tipo fantasma que eu tirei com o logozinho da Play Pokémon, né? E aí eu vou guardar porque eventualmente eu devo fazer alguma coisa de recordação dessa season aí que eu tô jogando. Ô, Alcim, Trilha para o Cume tem nessa coleção do Sirius aí. Se não tem no Brasil, não entra na coleção, né? Essa é a regra, né? Não, se só não entra na coleção se só saiu no Japão. Aí, se saiu no Ocidente, tem que estar na coleção. Vamos mudar essa regra aí, Alcim. Essa carta não vai ser barata, não. Já tá 5 conto da trilha normal. Pois é. Conheço quem vai te vender a 65. Eu também. Foi. É do Rio. Enfim. Assim, uma coisa que eu nunca vou entender, sabe, na Pokémon, eles ficam no pé, você não pode usar as coisas oficiais. Por exemplo, sabe aquele brasãozinho que fala no VGC Premier Challenge, né? No TCG League Challenge, League Cup. Nem aqueles brasõezinhos, tecnicamente, você poderia usar para divulgar a competição. O que, na minha opinião, é uma coisa contraditória. Né? Você vai divulgar a competição e você não pode usar o símbolo dela. Sim. Aí, no playmat que eles fizeram, toda uma arte, todo um cuidado para não usar as coisas oficiais. Não tem Coraidon, não tem Miraidon, não tem Pokémon, e no meio o Pokémon Championship Series gigantesco e o Play Pokémon no campo, né? No canto. Aquela coisa pra falar assim, ó, a gente fez aqui, se você reclamar tá feito já, fazer o quê? Né? Eu não sei exatamente quais são as regras deles. O que eu sei é que não pode usar Pokémon e que pode usar Pokébola. Isso eu sei. Agora, eu não sabia disso aí dos brasões, por exemplo. Por exemplo, quando a gente vai divulgar torneio aqui do Rio de Janeiro de VG, a gente usa esse Pokémon Championship Series. O Play Pokémon a gente nunca usou não, mas não é porque a gente não poderia, é porque a gente não achou interessante mesmo. Mas eu acho que eles não vão implicar com isso não. Esse brasão aí da Championship Series a gente já usou algumas vezes. Agora Pokémon eu sei que não rola. Eu não sei assim também em que nível que chega, mas eu já vi várias reclamações disso. Já vi loja que teve que mudar o brasão porque tinha uma Pokébolinha no meio. Então eles são bem cricas com isso, né? Eles são muito chatos. Mas, pô, muito bonito. Mas aí eu acho que é brasão de loja, né, Alci? Tem, brasão de loja não, mas aí pra divulgar um torneio eu acho que não, mas aí é brasão de loja, igual a logo. Tipo,
tipo, quando Não, mas eu vi uma loja que divulgou um League Challenge e tinha essas imagenzinhas que a gente vê circulando por aí, e tinha um Pokémon no fundo, né? Uma arte aleatória de um bicho lá, e tinha aquele retângulozinho com a Pokébolinha escrito League Challenge, que vinha nas cartas que a gente ganhava no League Challenge. Sim. E aí caiu isso num grupo de staff, aí teve uns staff que pularam alto. Não, cara, não faz isso não. Aí eu falei, sei lá, se pode, se não pode, né? Mas estranho. Não, os caras são muito frescos, né? Os caras são muito frescos. São. É bem difícil de você... Fala. Não, eu tava falando que os caras... Eu acho os caras muito frescos, ainda mais pra um circuito que, pô, depende tanto da própria comunidade, sabe? Tipo, esse Special Event mesmo, vocês estavam falando aí que não tem o aporte financeiro. Mano, é a comunidade pela comunidade fazendo o rolê, e os caras ainda encrencam quando a gente faz, sabe? Tipo... É muito bizarro, mano. É muito bizarro, tipo, o descaso que eles têm. Não sei se tá rolando no TCG, mas no VGC tá rolando uma polêmica forte agora com o sistema de classificação lá da Ásia, mano. Sabe? Que os caras mudaram em cima da hora. E aí, tipo... eu vi isso aí. Não, tá rolando uma treta federal, cara. Federal. Como que mudou isso aí? O que mudou? Então, parece que em algum país da Ásia ia ter uma qualificatória. E aí, tipo, alguns dias antes eles anunciaram que pra essa qualificatória ia ter uma pré-qualificatória online, sabe? Que loucura! E aí já tinha gente com viagem marcada. Teve jogador que participou da stream com o nome dos Pokémon com nick de revoltado, sabe? Com nick criticando. E aí mandaram ele mudar o nome de uma partida pra outra porque a gente tinha percebido no jogo 1, sabe? Mano, sabe? Tá uma treta absurda, assim, lá na Ásia. E é sempre porque eles eles não conseguem gerenciar o jogo que eles têm na mão, sabe? Tudo bem que provavelmente os problemas que o VGC tem são diferentes dos problemas que o TCG tem. Vocês devem ter o problema de vocês. Mas assim, cara, o descaso que a gente sente da galera oficial, das empresas oficiais, né, com o VGC é bizarro, mano, sabe? É bizarro. Parece que eles estão fazendo um favor de montar um torneio pra gente ir lá e competir, sabe? Não é como se a gente, pô, pagasse o jogo, comprasse o videogame. Mas enfim, é complicado. Eu vi essa questão aí, porque passou na minha mão esse tweet, um tweet explicando, falando tudo isso aí. Ainda teve um rolo que eles abriram uma inscrição, teve gente que fez mais de uma inscrição e eles descobriram, aí deram TQ só em uma das inscrições que a pessoa fez, ela pôde continuar participando com outra. Cara. Teve regra mudando no meio do negócio. Sim. Cara, eu achei... Isso aí é muito bizarro. É cara. muita falta de organização, mano. Tipo, é o que eu falo com os amigos, né, que competem. A grande impressão é que parece que a gente tá competindo num circuito competitivo amador, tá ligado? Amador, porque não tem um profissionalismo, mano, sabe? Não tem uma parada. A gente vai num regional, no internacional, beleza, bonito pra caramba. Só que é um dia, né? Ou 2 ou 3 dias no ano de um circuito que é muito fomentado por Special, por Premier Challenge. E aí quando você vai nesses pequenos, aí que você vê que a parada é toda, sabe, toda esquisita, mano. Os caras não chegam junto pra fortalecer a comunidade, né? Acho complicado, que mano. os problemas que a gente mais enfrenta aqui, ou pelo menos aqui no Rio a gente enfrentou, eu pouco porque eu não tenho ido muito pra capital jogar, porque aqui a gente não tem loja pra jogar, mas serei em breve o organizador aqui da região, porque não tem ninguém. E é problema com o juiz, cara, aplicando regra errada. Até lá no regional a gente viu acontecer isso, lá no regional de São Paulo. É juiz aplicando regra errada, dando punição errada, ou aplicando coisa que não era pra ter aplicado. O próprio Luiz foi prejudicado num torneio, onde um jogador falou que ele não... Eu já não tô sabendo. O jogador falou que ele não poderia usar a Forest Seal Stone, porque a Forest Seal Stone estava ligada a um Pokémon VMAX. E o texto da carta diz que se for ligado a um Pokémon V, você pode usar. Essa aí eu fiquei sabendo. Aí, no texto da carta ali, só pra você entender, no texto da carta, quando ele fala Pokémon V, ele já engloba tudo de V. V-Star, VMAX, V-Union, V. A não ser que ele fala Pokémon V básico. Aí não tem conversa. Perfeito. Entendeu? A não ser que a carta especifique no texto, é V. Então é V. Então, tanto faz se é VMAX, se é V-Star, se é V básico, não importa. E tava num VMAX. Aí o jogador que tava contra ele falou, cara, você não pode usar essa habilidade. Ele falou, não, posso sim. Ficou naquele impasse, chamou o juiz. O juiz deu razão pro cara que disse que não podia usar. Só que no livro de regras diz que pode. Você pode usar. E aí deu aquele rolo, chamou um outro cara e deram um veredito que ele não podia usar a carta.
tipo, aplicou uma regra completamente errada. Não, é bizarro, mano. Uma situação, sabe? A gente sofre muito mais com erros assim do que com alguma outra situação. Acho que organização é pouco. A gente até tem uma galera que faz uma organização, mesmo sendo, entre aspas, amador, né? Que a própria loja que faz, tudo mais. A gente tem até que umas organizações bem melhores do que isso. A gente passa muito mais problema com coisas assim. Então, tipo, longe de mim criticar as lojas, as pessoas que fazem, né? Inclusive são. É o que eu disse, é um cenário movido pela comunidade. Então, assim, exatamente. Quando a comunidade se mobiliza pra fazer um playmatch desse, o cara fala, não pode, sabe? Então, assim, a gente já tá se mobilizando, a gente já tá querendo, estamos tentando fazer, os caras vão lá e não se envolvem e ainda proíbem, tá ligado? Agora, em relação a juiz, tem pouco menos de problema no VG, porque, assim, começou a partida, não tem muito o que fazer, sabe? Os bichos estão ali, validado, aí a porrada come. Mas, por exemplo, teve o regional de Natal, 2 amigos meus foram entre uma rodada e outra no banheiro, e aí eles voltaram pra área de competição juntos, depois. Só que já tinha dado o timer, né? Já tinha dado o start pra próxima rodada. E eles chegaram juntos na área de competição, um levou o game loss e o outro jogou normalmente a rodada. Tá ligado? Então, assim, qual que é o critério? Tipo, o juiz daquela mesa aplicou game loss, o juiz da outra não aplicou, sabe? Tipo, qual o sentido disso? Eu no Special de Lima, não no Special, né, mas no segundo dia que teve o Premier Challenge, tipo, no primeiro dia, sempre acabava a partida, eu ia lá, assinava o panfletinho, né, ia lá e entregava pros caras. Na primeira rodada do Premier Challenge, eu ganhei por WO, porque o cara não apareceu. E aí, em vez de eu assinar o panfletinho, os caras foram na minha mesa, pegaram o panfletinho. Resultado, quando saiu a segunda rodada, tinham me dado derrota. Tá ligado? Oxi! E aí eu fui falar, pô, mas eu ganhei de WO, cara. Eu nem joguei, como é que vocês me deram derrota? Ah, não, vamos corrigir aqui. Só que já tinham lançado a rodada 2, eu já tinha caído com um maluco que era 0-1, então assim, você ganha a primeira rodada e cai com 0-1 na segunda rodada, tipo, quais as chances, tá ligado? Muito baixas as chances. E aí eles corrigiram isso no programa, mas falaram, mas a rodada não vai mudar não, você vai enfrentar o mesmo jogador. Sabe? Então a impressão que passa pra gente é assim, eles não sabem como corrigir, tá ligado? Porque, não por incompetência deles, porque não tem como, sei lá, o programa é ruim, não sei, sabe? E aí tu fica naquela, caraca, eu vim até aqui pra acontecer isso, mano, sabe? Tipo, tu fica frustrado. E no meio de um torneio que tu tem que estar concentrado pra jogar, sabe? Começa a acontecer esse problema. E aí, como é que tu joga com essa cabeça? Não joga, lá no mano. Regional de São Paulo, não sei se o Alcim ficou sabendo no Cup. Você jogou o Cup no domingo, Alcim? Não, né? Não, eu não queria ver carta no domingo. Tá. Eu também não queria. 9 rodadas. Eu não queria. Eu tive, sem brincadeira, na 7ª rodada, eu tive cãibra na mão, de tanto embaralhar. Entendeu? Chegou no momento que minha mão virou, o meu oponente tomou um susto e falou, tá tudo bem com você? Eu falei, não, fica tranquilo. Eu parei, estralei os dedos, se mexi e voltei a embaralhar o baralho, porque eu já não tava aguentando mais. O que aconteceu foi assim... No domingo eu não fui jogar, não. A gente sentou pra primeira rodada, tinha rolado em parceiramento. Primeiro que colocaram num aplicativo lá que ninguém conseguia atualizar direito pra saber a mesa que ia sentar. E o aplicativo não mostrava por mesa, mostrava por ordem alfabética as pessoas. Aí sentei na mesa, tô conversando com o meu oponente, né, conhecendo ele, trocando ideia. Montei todo o setup, daqui a pouco vem juiz pegando as decklists, né, recolhendo as decklists. Recolheu a decklist de todo mundo, daqui a pouco, gente, vai ter que ter um reparceiramento. Ué, gente, tipo, tudo montado, reparceiramento nada. Parece que registraram o Júnior na Master. Nossa. Aí teve que tirar os moleque, e reparceirar todo mundo. Não, pelo menos eles fizeram, tá ligado? Agora imagina, no meu caso, eles nem fizeram o reparelhamento. Eles só assim, não, continua a mesma coisa aí. Tá ligado? Nossa, aí alguém vai pensar assim, pô, tá reclamando, tu pegou um cara que começou perdendo. O maluco tava de Watchain, que é um bicho insuportável de jogar contra, meu tipo não tem a resposta boa, e eu perdi. E eu já não tava com cabeça, eu tava estressado, perdi. Mas agora vai saber se o pior se não é nem isso. Eu acho que o pior é que, tipo assim, você vencendo, ele pode te jogar pra baixo na hora de você ter o critério de desempate pra cima. Se a gente entrar nos detalhes das resistências, sabe? Do problema que isso gera a longo prazo, a gente vai ficar aqui até amanhã. Agora, assim, factualmente, assim, no momento ali eu tava sem cabeça, tava enfrentando um cara que eu não precisava enfrentar, com um time que eu não queria enfrentar. E aí, tipo, acabou. Tá ligado? Eu podia ter pego um cara que ganhou, que aí se eu perdesse pra ele, tava tudo bem, porque o cara tinha uma resistência boa, ele ia aumentar minha resistência, e mesmo assim eu tinha chance de ganhar do cara, né? Às vezes eu pegava um time melhor. E era BO1 ainda, né? Ainda pior ainda. Nossa! BO1. Era uma partida contra o Watchain e acabou. Não tem o que fazer, mano. Peraí. Sabe?
o SP era melhor de um? Não. Esse era o Premier Cup. Tá. Esse foi no regional. Tá. Esse foi no... Não, esse foi lá em Lima mesmo, sabe? No domingo. Em Lima também Cup. Teve... Tá. Em Lima no segundo dia também teve um Premier Cup. Fora do nosso principal. Premier Challenge, né? Pra você é League Cup, pra gente é Premier Challenge o nome. Tá. Não, olha, você falou até do programa, eu não sei se o programa é ruim, uma coisa eu vou te falar. Antes, quando voltaram, né, os eventos presenciais aí, a gente tava usando o PEN, o Pokémon Event Manager, e ele era horrível. Antes da pandemia, a gente usava o Tom. E aí o Tom foi descontinuado e eles lançaram o PEN. O Tom é o Tournament Operations Manager. Que voltou, né? Aí o PEN era tão ruim que eles mataram o PEN e ressuscitaram o Tom, cara. É muito ruim. E na hora que eu abri o Tom pela primeira vez, eu falei assim, nossa, é tão bom estar de volta. Cara, e é muito bizarro, porque ele é né, ruim, mano? mas ele funciona. É muito bizarro porque você faz um torneio online num Limitless, num Battlefy da vida, e as coisas rodam tão tranquilas, cara. Sabe? Por que esses torneios presenciais são tão complexos dos caras fazerem tudo certinho, sabe? Mas enfim. Cara, o Limitless é tão perfeito que ele tá rodando, assim, coisas que nem são Pokémon mais. Tem um monte de card game diferente. Você pode escolher o sistema, como vai ser, se vai ser melhor de 1, melhor de 3, o check-in, o limite de tempo, chamar juiz na mesa. Já rodei torneio lá no Limitless também. Cara, é sensacional. E, pô, você faz a submissão da decklist no Limitless, cara. Mano, isso é perfeito. É bizarro. É bizarro como funciona direito. Até VGC no Limitless e agora. Os caras com bilhões de reais não conseguem fazer uma coisinha que seja decente, sabe? Bizarro. Nem fala. Mudando um pouquinho de assunto rapidinho, eu tava vendo aqui no seu tweet, você tá com 180 CPs na temporada. Pra classificar pro Mundial, são quantos CPs no VGC? 200 também? Falta 20 pontinhos, pô. Falta 20, eu preciso ganhar um Premier Challenge. E aí eu fecho. Basicamente isso. Mas é sempre 200 ou eles reduziram? Reduziram nessa temporada porque a gente não teve nem o like, né? A gente não... Era 250? Não, antes era 400. Nossa! Era 400? Era 400. Caraca, no TCG era 250 e caiu pra 200. Eu acho que pra Master era 250? 250 pontos. Nossa, então eu posso estar passando informação equivocada, porque a gente chegou a conversar sobre isso uns meses atrás no grupo e a gente meio que chegou ao consenso de que era 400 mesmo. Mas pode ser que todo mundo no grupo estivesse errado. Mas eu tenho a impressão que não era só 250 não, que era tipo 400. Mas você vai conseguir jogar o Mundial se você pegar essa pontuação? 200 eu jogo. Agora o problema é conseguir esses 20, né? Porque tipo, o mais difícil é conseguir, né? Que foi tipo os pontos em regional, chegar perto dos 200. Só que às vezes é mais fácil você conseguir esses pontinhos num torneio muito grande do que num torneio pequeno, né? Porque num Premier Challenge, por exemplo, pra mim só vale se eu ganhar. Porque se eu for vice-campeão eu ganho acho que 12 pontos. E aí eu fico com 192. Faltam 8. Aí teria que jogar outro pra poder classificar. E ainda tem aquele lance do Best Finish Limit, né? Porque você só pode... Sim. Você só pode somatizar, digamos assim, na sua contagem 2 Premier Challenge. Eu já tenho uma vitória em um Premier Challenge. Então eu só posso contabilizar mais um resultado de Premier Challenge. Então necessariamente tem que ser uma vitória. Mas vamos ver, né? Não pega o melhor resultado, não? Mesmo se você jogar vários? Então, eu posso jogar vários. Mas vai pegar o melhor resultado. Os 2 melhores. Tá, os 2 melhores. Só que eu já tenho uma vitória. Então, o outro melhor resultado teria que ser outra vitória pra eu chegar nos 200. Necessariamente tem que ganhar o outro pra poder fechar os 200. É difícil. É difícil mesmo. E no VG também tem o esquema de você ganhar o stipend pra viajar? Tem, mas aí eu acho que é só pro top 8 da Latam. Acho que é só pro top 8. No TCG é top 8 também. Top 4 ganha passagem e hospedagem, tudo pago e um trocadinho pra gastar lá. Deve ser uns $50. Não é tudo isso não. Não? É mais. Se não me engano, vai ser os 12 melhores que vão ganhar. Eu ia falar isso, eu acho que o TCG é top 12. Não, mas era top 12. Sempre foi top 8. Não, é top 12. Então mudou faz recente, porque sempre foi top 8. E aí, acho que do 12 pra baixo, não sei quantos são, aí você recebe aquela ajuda de custo, né? Se você for,
aí você ganha um trocado de volta, né? Mas aí você tem que ir eles ressarcem uma parte, né? O que não vai cobrir, ainda mais porque é no Japão. Então eu não sei como é que é no VG, se é o top 4 que recebe tudo, e aí do 4 ao 8 recebe esse reembolso, entre aspas. Mas eu não sei exatamente até onde que vai, mas é mais do que 8 no TCG. Mas é porque eu lembro que eu pesquisei há algum tempo, assim, era top 8, mudou faz pouco tempo então. Eu acho que é na Júnior e na Sênior. Ah, tá. Que é top 8. Porque, se eu não me engano, os 4 melhores ganham completo e a partir disso você ganha a ajuda de custo. E aí você custeia a viagem e eles te ressarcem um valor. Eles te dão um valor lá de ressarcimento. Eu queria muito a próxima temporada. A minha intenção na próxima temporada é realmente jogar a temporada para conseguir receber o e-mail de confirmação com um convite para o Mundial. Não devo ter condições financeiras para jogar o Mundial se for fora do Brasil, porque eu já falei que eu tenho uma teoria de que o próximo Mundial vai ser no Brasil. Mas eu quero pelo menos receber esse e-mail de confirmação. Eu vou ficar muito feliz se eu conseguir completar uma temporada jogando e tendo essa confirmação. E eu acho que vai voltar a 250 pontos os CPs na próxima temporada. Essa é a primeira temporada que eu tô indo em busca de CP de fato. Então, assim, e é uma temporada diferente no VG, porque como mudou de geração, a gente não teve o like, né? Então é uma temporada que pro VGC começou em janeiro. Pra mim, a temporada começou em maio. Então, assim, eu tenho eu joguei uma temporada de 30 dias e consegui 180 CPs, sabe? Eu tô tipo, mano, não acredito que tá acontecendo isso, sabe? Sim. Eu tô muito surpreso com os resultados que eu alcancei. Mas agora, assim, você tá tão perto de ir pro Mundial que agora eu gostaria muito de ir, né? Faltam 20 pontos. Mas se você pergunta assim, no início da temporada ali, você acha que você vai conseguir ir pro Mundial? Mano, não, mano, tá louco. Tipo, claro que não. Primeira temporada que eu vou competir pra valer, como que eu vou pro Mundial? Claro que eu não vou conseguir. Ainda mais com uma temporada tão bizarra dessa, né? Tipo, a gente teve o Regional de Natal que eu não consegui ir, porque era casamento de um brother. E aí você ainda reduz ainda mais as suas chances, né? Tipo, eu não vou nem levar em consideração os Global Challenge. Não sei se tem no TCG, mas no VG tem uma coisa que eles chamam de Global Challenge, que são torneios de ladder online. E aí é BO1, é uma maluquice, cara. É uma maluquice. É tipo, é você jogar pra ser tiltado, sabe? E aí, tipo, o primeiro Global Challenge foi num final de semana que eu viajei. Eu falei, mano, eu não vou jogar isso pra acabar com a minha viagem. Porque é você jogar pra ficar tiltado, sabe? Sim. Porque é BO1, lista fechada, você não sabe o que o cara vai usar. E aí você começa a ser hackeado, não tem muito o que fazer, não é BO3, você não tem como virar, sabe? É maluquice, cara. É maluquice. Então, assim, eu nem conto com o Global Challenge como torneio valendo CP de fato, ainda que pague CP. Então, a temporada pra mim começou no Regional de São Paulo. E aí foi o Regional de São Paulo. No final de semana seguinte eu joguei um Premier Challenge no Rio. No outro final de semana eu joguei o Special de Buenos Aires. E no outro eu joguei o Special de Lima. Então basicamente essa é a minha temporada de VGC. E por algum motivo divino eu tenho 180 pontos. Não me peçam pra explicar como eu consegui isso. É bom. Mas eu tenho... Tá quase, pô. Tá quase. Vai fechar. Fechar sim. Agora são os localzinhos. Dar uma rodada aí as cidades mais perto que tiver. E tentar ganhar umzinho aí que já fecha. A gente não tem esse Global Challenge, mas a plataforma do Live, num futuro que eu não sei se vai ser tão próximo ou não, porque essa plataforma é tão ruim que é difícil de falar tão bem. Tipo, quando você vai jogar no Limitless, os torneios no Live, eles pedem que depois que você adicione o seu oponente, você feche o jogo e abre de novo. Isso aí é um negócio bizarro. Eu acho que em algum momento eles vão querer implementar algo do Live pra você ganhar CP pra temporada. Porque tem o Team Challenge, tem algumas coisas. Mas eu acho que isso vai demorar um pouquinho a acontecer, porque a plataforma, meu Deus do céu, cara, eles vão encerrar o Pokémon TCG Online agora no dia 1º, daqui 2 dias. E o Live ainda tá, assim, tem hora que é, tipo, Gardevoir, a habilidade dela tem hora que não funciona pra você ligar, ela tem uma habilidade que liga energia em Pokémon psíquico. No ativo eu não consigo ligar. Ele simplesmente não deixa. Como se não fosse um Pokémon. Mas relaxa que de plataforma que não funciona eu entendo legal também. Porque Scarlet Violet tá... Cara, nos torneios, tanto no Regional quanto nesse Special de Lima, depois da 5ª rodada, os juízes passavam falando assim, ó, todo mundo desliga o videogame completamente e liga. Por quê? Eu jogo com o meu segundo Switch, então... Para eu abrir o jogo, eu tenho que estar conectado com a internet. Então, pra mim, é horrível desligar o Switch no meio do torneio. Porque aí eu preciso de internet, eu tenho que pedir pro juiz pra conectar. Geralmente, as venues não tem internet própria. Mano, mas pra quê? Eu não vou desligar, não. Não, porque começa a cair o jogo. Mano, não vou desligar, não. Eu sentei na mesa pra jogar.
caiu, tá ligado? É bizarro, mano. Então assim, depois de 5 rodadas o Switch começa a consumir, o jogo começa a puxar muito da memória do Switch, sabe? Dá uma explicação técnica lá. Eu falei, resumindo, o jogo é mal otimizado, é isso? Tá bom, beleza. É isso, a verdade é essa. O jogo é ruim. Nossa, eu não tava sabendo que tava nesse... Cara, o jogo não tem um modo espectador, sabe? É bizarro. A gente também não tem. Não tem um modo espectador, então assim, quando você streama uma partida de VGC, alguém vai ser prejudicado, porque vai estar informação lá de HP, e aí pode parecer pouca coisa pra umas pessoas, mas pros caras brabos, só pra você ver o HP, você tem um pouco de noção de qual que é o set que o cara tá usando, sabe? É uma maluquice, cara. Você vai saber se ele treinou mais uma coisa ou outra. Exato, né? exato. E vê num canto e vê no outro. E aí você fala, ali, mas nunca teve modo espectador. Não, Sword and Shield tinha, sabe? Não tinha modo espectador pra gente, Sword and Shield, que era a última geração. Não tinha modo espectador pra gente. Se eu quisesse fazer um torneio aqui, eu não ia conseguir fazer por um modo espectador. Mas tinha um modo espectador em LAN. Quando começava um torneio, eles streamavam o jogo pelo modo espectador deles, sabe? Então pelo menos isso tinha. Agora não tem. Sabe, é bizarro, cara, é bizarro. Assim, a gente joga porque a gente gosta muito do jogo, cara. Eu sempre falo isso. A gente gosta muito dessa parada que a gente joga, porque os caras dão condições subhumanas pra gente competir nisso. É igual eu falando, eu vou ter que fazer a liga aqui por vontade própria, porque não tem, e o único lojista que tem aqui não tem interesse em colocar por questões financeiras, né? Não quer colocar. Tipo, a gente já tentou várias vezes e ele só tá visando, não que ele esteja errado, mas ele só tá visando lucro, só tá visando lucro e só coloca Magic. Mas a gente quer jogar Pokémon, a gente ficou frequentando a loja dele mó tempão e nada. E a gente quer fazer uma liga. Sim. E aí eu vou ser o organizer. Eu querendo competir, mas eu vou ser o organizer. Porque se não começar de alguma forma, nunca vai ter. É a mesma coisa que a gente passou aqui no Rio, sabe? A gente tinha uns problemas no VGC do Rio que era torneiozinho pra 3, 4, 5 pessoas. Em, sei lá, 2017. E aí foi em 2019 pra 2020 e falou, cara, vamos fazer direito isso aqui, mano. Pô, não é possível que não tenha, sei lá, 10 cabeças pra jogar um torneio de Pokémon no Rio. E a gente começou um projeto de dar uma revitalizada no VGC do Rio. E aí começou muito bem, só que veio a pandemia, né? Por um lado foi ruim, né? Porque atrapalhou nossos planos, mas por outro lado, com a pandemia, aumentou muito a quantidade de jogador de VGC. E agora, com o fim da pandemia, a gente já fez torneio tipo pra 32 pessoas, que não era torneio nem oficial. O primeiro oficial deu, acho que 22 pessoas. Então, assim, um aumento exponencial se a gente pensar que em 2017 tinha, sei lá, 5 pessoas, sabe? E a gente quer aumentar ainda mais. A ideia, pelo menos, é essa. Isso eu também consegui perceber recentemente aqui, por exemplo, na nossa liga local de TCG. Quando eles permitiram aqueles encontros casuais, né? Não tava podendo fazer nem pré-release ainda. A gente começou, aí tinha 4 pessoas, 5, quando muito tinha 6. Aí chegou no final de 2022 já podendo ter pré-release, já naquela iminência de liberar os torneios com CP, né, como o nosso League Challenge, o League Cup. Aí o pré-release, por exemplo, que a gente teve um com 8 pessoas, aí o pré-release seguinte já teve 17 pessoas. Sim. As nossas liguinhas semanais eram sempre 3 rodadas, agora tá quase que constante terem 4 rodadas. Sim, então, assim, mesmo no TCG, o que eu tenho verificado é um aumento da quantidade de pessoas interessadas em participar. Sim. Acabaram de me confirmar aqui que o Travel Award pro Mundial são os 12 primeiros colocados da Master, tá? No ranking local. Se for pra Inter, é top 16. Tá aí. Eles recebem o Travel Award. Show. Acho que o VGC é um pouquinho menos, com certeza, mas acho que é top 8. Mas eu não sei como é que é dividido entre as despesas totalmente pagas ou parcialmente pagas. Isso aí eu já não tenho conhecimento, não, pra ser bem sincero. O valor deve ser o mesmo, tá? Se é na mesma região, por exemplo, se é um americano que recebeu o Travel Award para Mundial nos Estados Unidos, se não me engano, são $2.000 que ele recebe. Agora, se é em outra região, como foi, por exemplo, como está sendo essa, né? A gente na América Latina com o Mundial no Japão, aí são $3.500. Não paga a viagem. Você tem que colocar um pouco de dinheiro do próprio bolso para conseguir, porque senão você não vai. Porque não vai pagar 100%. Hoje eu tava até dando uma olhada, tava conversando com até o meu primo sobre isso aí. E eu fui, por curiosidade, fui olhar, né? Uma passagem pro Japão tava por volta de... Saindo de São Paulo, né? 6 mil e poucos reais. Mas eram 29 horas de viagem. Nossa. Fazendo 2 paradas.
Entendeu? Pagando mais de 7 mil, você fazia com uma parada só e ainda assim perto de 20 horas de viagem. Vai ser puxado. Então, tipo, é muito longe e um voo dessa distância, dessa quantidade de horas, você não vai pagar com $3.500, fora a hospedagem no Japão, que deve ser caríssimo e... Não me desanima não. Se eu for, vou ficar na casa do Yukio. Já até falo logo pra ele que o Yukio mora lá no Japão, parceiro nosso aí que joga TCG, remédio. E eu já me convido já. Se eu for, Yukio, já guarda meu colchão aí no chão e tá suave. Já dou papo pra ele já. Mas é caro mesmo. Eu sei que um amigo foi chamado foi chamado não, né? Foi chamado, parece que o cara tá fazendo um favor, de novo. O cara competiu, ficou entre os melhores e recebeu o e-mailzinho lá deles pro Nike, né? Mas é aquilo, você primeiro tem que desembolsar uma grana e depois eles vão te reembolsar e nem é o 100% reembolso, né? Então é complicado. Eu vi que a galera tava perguntando se já tinham recebido e-mail pra receber a premiação de Natal, que eu acho que ainda não receberam. Doideira isso, né? A premiação de Natal. Não, mas isso aí é padrão, né? Sempre assim. Essa demora. Não, eu acho que eu tô com 180 pontos, sabe? Porque o Special Event de Buenos Aires ainda não entrou, não. Eu acredito que... eu acho que eu tô com 180, né? Falta entrar os 100zinho do top 8 do Special, mas até agora nada. Vamos ver. Já olhou hoje? Hoje já, não entrou. É aquela expectativa, né? Você fica olhando. E o pior é que assim, em Buenos Aires eu joguei. Mesmo. Em Buenos Aires eu joguei sábado o Special, domingo o Premier Challenge. O do Premier Challenge já entrou. O do sábado não entrou. Daqui a pouco vai bater o desespero, eu vou começar a perguntar para as pessoas se já receberam também, vou começar a atazanar todo mundo. Porque a gente não tem resposta, né? Mas são 7 dias, pô. 7 dias já foi muito tempo. 7 dias. 7 dias já foi muito tempo. Pra receber premiação em dinheiro, 7 dias? Não. A pontuação, pô. Tá. É porque você tem 7 dias pra registrar os resultados. Tem 7 dias pra você upar o arquivo. Sim. Ele vai passar, vai ser verificado, um monte de coisa. Pode demorar uma vida pra entrar. Tá mais rápido ultimamente, mas... Tanto que não ilude o menino, não. A gente teve League Challenge recente aqui, foi bem rápido, mas é um League Challenge, né? Teve, sei lá, 8 pessoas, né? Um torneio grande, tipo um regional, deve demorar um pouco mais pra poder fazer todas as verificações necessárias. Vamos ver, né? Já tô preocupado já. Vou mandar uma mensagem aqui pros caras. Vai entrar. Vai entrar, fé que vai entrar. O Nike, tu vai? O Nike não, eu não tenho nem visto americano. Sim. O que eu iria, mas eu não consegui vaga, é o regional de Santiago. Esse eu não consegui vaga. A segunda data de inscrição caiu no meu aniversário, tava na rua jantando, tentei pelo celular, mas não rolou. Aí... Faz parte, né? Os caras também não... acontece, né? Eu não ia deixar de aproveitar meu aniversário por causa disso, porque os caras não ligam pra gente, eu vou ficar ligando tanto pra eles também, não. Tá certo, tá certo. Certíssimo. E é isso, Alcir? Bom, senhores, eu acho que é isso. Vamos para o running da semana. Semana passada, o running que eu deixei foi uma pergunta bem básica. O que aconteceria se no turno que eu ataco, né? Eu tô jogando com o meu adversário e nós dois vencemos o jogo ao mesmo tempo, né? A gente compra ali o último prêmio junto, né? O que acontece daí, né? Eu tô pensando aqui numa melhor de um, né? Então, nesse caso, você vai jogar uma morte súbita. O que é uma morte súbita? Você vai fazer um setup novo, os dois jogadores vão fazer um setup novo e começar uma partida nova, como é uma partida nova, jogando moeda, decidindo quem começa. E aquele jogador que pela primeira vez ficar com menos prêmio que o oponente, ganha essa morte súbita e vai ser considerado o vencedor daquela partida. É uma ocasião assim muito específica, muito difícil de acontecer. Eu consegui forçar uma vez no TCG Online, mas é bom a gente saber o que acontece. Então, se acontecer da vitória acontecer ao mesmo tempo, você vai para uma morte súbita. Lembrando, se os dois jogadores tiverem uma condição de vitória apenas ao mesmo tempo, né? Porque se algum jogador tem mais condições de vitória, ele acaba ficando com a vitória da partida, beleza? Para a semana que vem, a pergunta que eu vou deixar tem a ver
com o descarte. É uma coisa que eu tenho visto bastante nas streams por aí. Como que tem que ficar o descarte? Onde ele tem que ficar? Isso muda? Eu posso deixar o meu descarte aberto para poder ver o que tá lá? Eu não posso? Eu posso separar uma parte do descarte? Eu posso, por exemplo, já que eu tô jogando de Gardevoir, eu preciso muito de energia, deixar as minhas energias separadas numa pilha do lado? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. E lembrando que esse episódio foi um oferecimento da Geek Shop Oficial. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ter 5% de desconto na sua compra de cartas avulsas, itens selados, acessórios, podendo inclusive ganhar frete grátis. Consulta lá as condições e é isso aí. Bom, pessoal, antes da gente partir pro encerramento, tem um e-mail que a gente recebeu, né, de um ouvinte. Isso é até legal, mandem mensagens pra gente, que a gente gosta de ler mensagens de vocês. E eu vou ler porque tem eu citado aí no e-mail, então eu fiz questão de ler essa parada aí, que é do nosso amigo Augusto Groverman. Bom, vou ler aqui na íntegra o que ele escreveu e a gente comentarei rapidamente aqui para não estender muito mais o cast, tá? Então, olá amigos do Dragon News, sou Augusto Groverman, vulgo Yumi99, que volta e meia alguém já deve ter ouvido falar ou enfrentar na Leader, né, Cato? Já enfrentei algumas vezes e é sempre muito bom enfrentar ele porque ele só joga de um tipo específico de deck que eu vou falar agora, né? Sou um usuário ferrenho e desenfreado de controle. Depois que escutei o episódio com o Todd, resolvi dar os meus 20 centavos sobre o tema. Como jogador de controle, no meu ponto de vista, vejo que de alguma forma estou contribuindo para o formato e até mesmo para o meu oponente, pois faço ele ter uma visão de escape que nem ele sabia que existiria e métodos de vitórias inimagináveis que o deck dele poderia fazer. E isso eu concordo completamente, porque o controle sempre busca formas diferentes de ganhar o jogo e você tem que se forçar a buscar formas diferentes de ganhar contra controle. Então isso é sensacional. Gosto de jogar o jogo e ter toda a visão de todos os movimentos possíveis em trancar, evitar e locar o oponente. Vim de um card game do Yu-Gi-Oh! Onde chegou num ponto que era impossível jogar e só o oponente jogava, inclusive no seu turno. Tudo é negável ou cauterável. No Pokémon ao menos posso ter essa liberdade, um leve rancorzinho de eu apenas jogar. E tem o fator, claro, que sempre falo pros meus colegas de jogo, que uso o controle para desestressar. Tem gente que usa o controle para estressar o coleguinha. Já que me estrepo a semana toda no trabalho. Pego toda essa frustração e coloco numa lista de controle e uso no fim de semana, pois alguém vai ter que pagar essa conta. É bizarro, mas se tranco um ou dois decks pelo caminho, já vale a caminhada, mesmo não ganhando a liguinha/liga do dia. Bem, na verdade, é estratégia de equipe nós distribuirmos os arquétipos e usar como eliminadores num torneio grande como regional, cup e IC no caso. E fico sempre com a parte do controle estudando o meta local e barrando o máximo de oponentes para meus colegas toparem com segurança. Isso é a ideia que eu sempre tive de time, de ter pessoas com características de arquétipos diferentes, o cara que joga de rogue, o cara que joga de stall, o cara que joga de agro, o cara que joga de controle, para você, como um time, chegar nas finais e ter sempre alguém eliminando outros jogadores. E o que ele falou aqui é uma coisa perfeita. Parabéns para você e seus amigos que estão fazendo isso, porque isso é a ideia de time que eu sempre quis ter no TCG e eu acho que em algum momento eu vou conseguir. E Cato, uma dica sobre o que você disse sobre jogar contra controle. Fazer slow play pode até funcionar no live, pois na mesa não adianta e nada fazer isso, já que jogamos com o tempo a nosso favor e a partida sempre tende a ser MD1. Ao menos é o objetivo que tento sempre. E isso é verdade. O que eu falei de slow play, talvez o tom não tenha passado, mas é muito mais na piada e na zoeira do que realmente levar isso a sério. Quando você joga com controle na mesa, você precisa ter a visão de ganhar o jogo o mais rápido possível, porque o cara que joga de controle, ele vai te arrastar pro final, pros últimos 3 turnos, e vai tentar jogar uma partida só pra ganhar de 1-0. Então, se você for enfrentar um controle, evite fazer slow play contra controle, porque o que ele quer é ganhar tempo e você perder tempo. E no live, é mais pra sacanear quem tá de controle, né, cara? Eu quero que ele perca o tempo dele mesmo. Porque eu já vou perder o meu perdendo a partida, então que ele perca o tempo dele. Vamos perder os dois, vamos perder tempo mesmo. E mesmo assim, no live ainda nem dou bola pra isso, já que temos o tempo de cada ação. Fica a dica. Sim, então... É porque tem gente que joga de controle no live pra fazer com que o cara desista rápido da partida, e tem gente que desiste rápido. Eu não. Eu faço o possível pra o cara perder tempo. No fim, era esse o ponto que queria passar sobre a real situação de usuário de controle. No meu caso em especial, por exemplo.
No mais, obrigado pela atenção, desculpe o meio longo. Nada, pode mandar, mano. Sou muito fã de vocês e escuto desde o piloto, pois sempre são as minhas companhias nas segundas de manhã no trabalho ou no dia que sai, pois sempre escuto no início de jornada. Felizmente não estaria no Regional de São Paulo, ele mandou esse e-mail antes do Regional de São Paulo, a gente pede até desculpa em demorar pra ler, porque estava na caixa de spam e acabou que demoramos pra ver, mas enfim, tá sendo lido agora. Queria muito conhecer vocês pessoalmente e até fazer uma foto bacana de perfil, pois sou aquele que joga de câmera no pescoço fazendo umas fotos bacanas pra Copag. Legal, hein? E meu perfil de registro no TCG no Twitter, mas no like é garantido já a minha ida. Abraços e sigam essa fórmula de sucesso que vão longe. Cara, isso é muito legal, a gente iria adorar te encontrar lá, eu com certeza ia brincar muito com você questão de controle, o Alcim ia adorar também trocar uma ideia contigo, e espero que nos próximos torneios que acontecerem você consiga ir, a gente consiga se encontrar pra tirar uma foto, dar aquela brincada, e fazer a resenha que todo torneio de TCG tem, e torneio de Pokémon tem, que é o melhor de tudo. Não é só competir, é você encontrar os amigos, é você resenhar, encontrar amigos que você não via há muito tempo. Eu acho que o melhor da comunidade é você encontrar os amigos. E da próxima vez, cara, ou até manda pra gente depois, eu vou procurar você no grupo, pra gente colocar o seu perfil aqui de torneio que você posta foto. A gente posta aqui o seu perfil no Twitter, que aí a galera pode ver as fotos que você posta de torneio também. Show de bola? Então, vou começar a me despedir por aqui. Eu só queria levantar um ponto. Fala aí. Antes, assim. Que ele fala de usuário de controle. Isso já explica muita coisa, né? É, usuário. Tá certo, explica muita coisa. Quem joga de controle é o usuário. É, dorgas pesadas. E assim, eu gosto de controle. Eu só falo mal de controle porque eu não sei jogar de controle e eu não tenho capacidade de jogar de controle. Então a gente vai pegar no pé porque a gente não sabe. Então vai ser sempre assim. Mas eu gosto de controle, tanto que um dos decks que eu tô amando jogar é Banette, que é um anti-meta, mas não é controle. Mas é um anti-meta e é divertido jogar de Banette. Então, enfim, eu gosto, mas como a minha incapacidade de jogar impede que eu goste mais ainda, aí eu tô falando mal mesmo. Falo mal por isso. Enfim. No VG tem também, tem um pouco menos stall do que nos singles, tem uns stallzinhos, mas um pouco menos do que em singles. Em singles o stall é mais estressante de jogar contra do que no VG. Mas no VG você pega um time que amarra o teu e... O Oshen que eu falei antes, né, que é o que eu caí contra porque os caras me deram derrota ao invés de vitória. O Oshen acho que talvez hoje seja o maior expoente de times stall, né? É um bicho que difícil de dar hit kill, ainda mais agora com essa mecânica de terastalização, ele muda o tipo, então ele perde as fraquezas, lead seed, chato, aberto, chato. Mas é um jeito de jogar, né? Tipo, é igual futebol você reclamar de retranca. Pô, se o cara tá te dando a bola, se não consegue fazer o gol com a bola no pé, você não pode reclamar que o cara tá retrancado. É verdade. Uma coisa que eu sempre falo é que o controle ele funciona bem no balanceamento do jogo, né? Sim. Porque ele força uma... é um contraponto do deck, no caso do TCG, né? Do deck muito agressivo, aquele cara que vai com tudo de uma vez, né? Ele força esse cara, opa, pera aí, se você gastar todos os seus recursos de uma vez, quem ganha sou eu, né? Então ele é essencial para o balanceamento do jogo, né? É difícil, o cara para jogar de controle tem que ser muito focado e tudo mais. Sim. Agora, eu fico surpreso e depois eu vou até atrás para entender como que o Oshin funciona nesse stallzinho aí, um bicho que tem tanta fraqueza, cara. Então, mas aí você terastaliza ele, geralmente os terastas principais são Poison e Água, porque eles têm poucas fraquezas, né? Ou então tem poucos bons Pokémon desses tipos dos tipos que dão um super efetivo nele jogando no meta atual. E aí ele começa com Leech Seed, aí ele vai tirando tua vida, aí você comba ele com Glimora, que tem Mortal Spin, que é um golpe que deixa os dois Pokémon adversários envenenados. Aí você bota pedra em campo, sabe? Você vai protegendo. E aí, quando você vê, meu amigo, você já tá puto da vida jogando contra aquilo. Sabe? Você já tá querendo dar run, já tá querendo quitar do jogo pra acabar logo. Mas é complicado. Mas eu não sou contra não também, assim. Um dos Pokémon que compõe a minha equipe é um Pokémon bem passivo, que eu uso ele pra fechar o jogo. Então, assim, a minha estratégia é, eu elimino as ameaças dele, e quando eu vejo que os Pokémon do cara não conseguem matar esse bicho por nada no mundo, eu boto em campo e deixo os turnos e vem passando. Ou o cara desiste, ou ele vai perder eventualmente, sabe? Então, é o Garganaco? É o Garganaco. Então, ele parece ter uma característica mais tanque. Total. O Garganaco eu achei um Pokémon sensacional, porque ele é feito de sal e o final do nome dele é NaCl. O básico dele também, NaCl, é o NAC. Sim.
Deixa eu fazer um outro adendo aqui. Me passaram uma informação um pouco mais precisa. A gente tava falando dos estipêndios dos Travel Awards. Pro Mundial, o Travel Award é pro top 12. Entendeu? E no Inter, o Travel Award é só pro top 4, mas pro Inter. Aí no Inter você tem estipêndio do 5º ao 16º, né? Então o Travel Award naqueles valores que eu falei, de $3.500 fora da região, $2.000 dentro da região, isso pra Master, tá? Se for menor de 18 é $5.000 pra fora da região, descontando as taxas, tarifas e tudo mais. E o estipêndio é de $1.000 se você receberia de volta depois que for jogar. Tá? Só pra ficar a informação certa aí. Que informação? Quem mandou quem mandou pra mim aqui foi a Luísa Bach, mãe Pokémon. E aí a taxa, mais ou menos, né, que dá pra você considerar de 30%. Então você pega todos esses valores que eu falei, desconta 30%, é isso que você recebe. Triste. Então esses $1.000 já viram 700. Triste. 30%. A vida tá triste. Tá. Isso aí. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos vocês aí por terem acompanhado o cast de hoje. Cara, muito bom receber o Lee aqui para trocar essa ideia, ter uma visão diferente de alguém que tem uma visão de fora do nosso formato, poder comentar algumas coisas, isso é muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de seguir o Dragon News nas redes sociais, manda mensagem pra gente, pode ser no e-mail, pode ser um comentário, seja no Twitter, seja no Instagram, a gente vai querer ler sua mensagem aqui, como foi a mensagem do Augusto Groverman aqui também. E se você esbarrar com ele lá, o Yumi-99, é 99? Yami, YAMI, -99, se encontrar com ele no live, ele vai estar de controle, então saiba disso, já dei a cal já, hein? Não reclama não, Augusto, já dei a cal. E então já troca uma ideia que vai ser legal, e a gente vai deixar aqui na descrição talvez o tweet dele pra vocês verem fotos de regional também, que eu acho legal a gente divulgar aos amigos. Beleza? Eu sou Alan Cruz, vulgo Catuplay, você vai me encontrar nas redes sociais do canal Catuplay, tenho postado reviews aí, saiu o review da Evoluções em Pau Deck, a nova coleção. Vou postar também sobre a minha coleção, em breve já tá, na verdade já vai estar no canal quando vocês ouvirem esse cast, sobre a coleção que eu tô fazendo de cartas, e tem muito conteúdo pra sair também, então segue lá que vocês vão curtir com certeza. Beijo no coração de todo mundo e até semana que vem. Eu posso só falar qualquer coisa e já era? Pode falar o que você quiser, depois se despede, divulga, faz o que você quiser. Já, então, pô, deixa eu então primeiro mandar uma alusão aí pro Menegon, né, que ajudou eu e o Kata a viabilizarmos, digamos assim, a nos reencontrar. A gente se encontrou no regional, né, mas o Menegon é um amigo nosso em comum, e aí ele ajudou a gente a conseguir marcar tudo certinho, então um salve aí pro Menegon, gente boa demais, joga muito VGC e joga TCG também, então é um cara que, maluco, né, se estressa nas dois pontos do jogo, isso é doideira. 2 jogos diferentes. Ele podia se estressar com nada, ele decidiu, não, vamos estressar com as duas coisas. Mas enfim, maluco a gente não discute, deixa ele fazer o que ele curte lá. Mandar um salve aí também pra galera aí, ó, o Ed, o Gustavo, o Paulo e o Rafael, um salve aí pra galera que curte meu trampo. Eu às vezes sou meio reticente em admitir essas coisas, né, porque o canal tomou uma proporção meio fora do controle, sabe? Cresceu muito e às vezes eu não consigo processar muito bem as coisas que acontecem, mas eu fico sempre muito feliz, logicamente, com a galera que admira, dá moral pro trabalho, porque, né, se não fosse as pessoas assistindo, eu não tava aqui. E é isso. A galera pode me encontrar aí, acho que em todas as redes sociais como Ligengar. Se não achar como Ligengar, bota um BR no fim que provavelmente vai me achar, inclusive no Showdown jogando e treinando, mas no YouTube, no Facebook, no Twitter, no que mais? Instagram, TikTok também. Enfim, todas as redes sociais aí vocês vão me encontrar lá como Ligengar, beleza? Muito obrigado a vocês também pelo convite, pô. Sempre que vocês precisarem de mim, de uma ajuda, ou pra participar de um episódio, pô, o cara furou com a gente, chega aí, pode chamar que eu colo. E muito obrigado de novo aí pelo convite. E agora já deixo o convite aqui também pra gente gravar alguma coisinha de TCG pro meu canal. E a gente pensa em um assunto maneiro e a gente faz, beleza? Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado mesmo pelo convite. Bora sim, vai ser um prazer. Muito obrigado pela sua presença ali. Foi muito bom gravar com você. E a casa tá sempre aberta, sempre que quiser também, tá? Pode ficar à vontade. E você pode me seguir nas redes sociais em @JoãoAlcim, tanto no Instagram quanto no Twitter, e seguir o Dragon News Podcast em @DragonNews_pod.
Quiser mandar um e-mail, manda lá em dragonews.podcast@gmail.com. E se a gente não citar ou não responder o seu e-mail, faça que nem o Augusto Groverman, manda uma mensagem lá no Instagram, porque infelizmente caiu no spam. Então eu acabei não vendo o e-mail dele. Então, se você mandou um e-mail, a gente não citou, não te respondeu, dá um toquezinho lá, que muita gente foi pro spam e eu acabei não vendo, tá? É isso aí, foi um prazer, muito obrigado pela audiência e até semana que vem.